Já começou, na verdade. Então vamos lá abrir a planilha do Excel. Ó. Então no Excel eu estava lá na planilha da chamada, né? E agora eu pulei para a planilha da pasta nova, tá? A pasta vazia. Deu um Ctrl O, ela veio para cá. Ó. Deixei um pouquinho maior o zoom aqui, apesar que eu vou usar 33 linhas, tá? Não de digitação, e sim de planilha e gráfico. Vou começar com a linha número 1, da coluna A até a coluna G. Eu já vou deixar selecionado do A até o G, tá? Da primeira linha. Já vou dar o mesclar e centralizar. Já estou fazendo um pouquinho diferente, né? Já estou digitando e formatando ao mesmo tempo, tá? Concessionária de veículos. Muito bem. Na primeira linha, então, eu coloquei lá concessionária de veículos, que vai ser o nome do meu arquivo. Vou dar um negrito, só para dar um destaque. Vou pular a linha número 2, não vai ter nada, vou direto para a linha número 3. Já vou dar o F12 para salvar, e assim que possível a gente já retorna lá para a planilha para continuar, tá? Deixa eu ver onde que eu estou aqui, pendrive, aulas online, deixa eu colocar aqui na SE 190, não sei por que eu falo SE e falo SA, sempre, Excel, ó, já tem essas 4 aqui, né, vamos por mais uma lá. Eu vou chamar essa aqui de concessionária de veículos mesmo, tá? Que é o nome que eu dei lá na primeira linha. Concessionária de veículos. Concessionária de veículos nada mais é essas empresas da tipo Automasa, tal, essas empresas aí que vendem carro, às vezes zero, às vezes usado, mas aí nesse caso aqui a gente vai falar de carro importado, tá? Então é uma concessionária que vende carro importados. Bom, muito bem. Na linha número 2, não tinha nada, né? A garganta tá péssima. Espero que não saia na gravação isso. Não, na verdade vai sair. Mas não, eu não faço edição, eu deixo do jeito que entrou mesmo. Muito bem, na linha número 2 não tem nada, foi para 3 direto. Na 3 eu vou começar a colocar um item chamado taxa. Opa, taxa, né? De importação. Por ser um carro importado, a gente vai colocar a taxa de importação, tá? Eu vou mesclar essa taxa de importação na coluna A e B ao mesmo tempo. Então, selecionei A e B e já vou deixar mesclado. Normalmente, quando eu mesclo e centralizo, na verdade, mesclar e centralizar já faz o quê? Já põe no centro. Se eu aumentar a largura da coluna A, eu percebo que ele está exatamente no centro. Eu vou deixar ele para a direita, então eu vou deixar clicado e alinhar ele para a direita. Então, aqui nos alinhamentos, vou clicar no botãozinho alinhamento para a direita. Não tem comandinho no teclado, então é mouse mesmo. Ele vai ficar mesclado, em vez de centralizado, vai ficar para a direita, tá? Na coluna do lado, eu vou colocar 50%, tá? Não significa que 50% é o valor da taxa de importação. Pode ser que recentemente seja um valor maior, tá? Depende aí também que tipo de carro. Na linha número 4, de próxima linha, né? Porcentagem de lucro. Quanto que eu quero ter de lucro vendendo esse carro importado, tá? Então, selecionei as duas, vou mesclar, ele põe para o centro e eu jogo para a direita, tá? Só para ficar alinhado bonitinho ali. 16% é a proposta aí da margem de lucro, tá? Não significa que tem que ser 16%. Agora o valor do dólar na linha 5, quanto que está valendo o dólar na data que foi feito o material, né? Deu Enter, já está selecionado, estou mesclando, ele fica no centro, eu jogo para a direita, tá? Aqui o dólar, na época que foi feita essa planilha, ele estava 0,96. Pra você ter uma ideia, o dólar já está 5 e alguma coisa, 5,50 por aí. Acho que talvez até um pouco mais. Então, os cálculos que eu vou fazer, na hora que eu terminar a planilha, eu vou voltar aqui e alterar esse valor do dólar, tá? Como eu estou seguindo uma planilha que foi feita em, sei lá, 4, 5 anos ou mais no tempo aí, ela está meio defasada aqui o valor do dólar, tá? Bem defasada. Vou deixar uma bordinha aqui disfarçada só nessa área aqui. Uma bordinha simples. Borda básica ali, né? Bom, esse valor do dólar, a gente coloca até valor em reais, tá? Então, vem aqui na moedinha, na parte de cima, né? Coloco reais. Então, quanto vale um dólar na minha planilha? Vale 0,95 centavos. Claro que não é esse o valor do dólar, né? O dólar está 5,50, 5,60 por aí. Se bobear, já deve estar quase 6. Então, o meu valor que vai estar nas linhas de baixo, a partir da linha 9 para baixo, vai ter valor do carro aí, ele vai estar em dólar.
primeira e segunda coluna. Mas a terceira e a quarta coluna, que serão os cálculos, eu vou transformar esses dólares em reais. Ele vai dar um valor menor do que o próprio valor em dólar. Na prática seria 5 ou quase 6 vezes maior, tá? Por isso que a gente vai adaptar depois. Linha 8, veículos, ou seja, eu vou colocar a partir na linha 9 aí alguns veículos, tá? Vou colocar uma Porsche, eu acho que escreve desse jeito, né? Tô pegando do material, não sei se tem, do material não, do exercício, não sei se esse conceito aí, né? De vez em quando eu vou dando um Ctrl B aqui para garantir, tá? F12, eu dei o nome para o arquivo, agora Ctrl B vai salvando lá onde eu salvei anteriormente. Não conheço carro importado, tá? Aliás, não conheço nem carro nacional, que dirá importado, né? Ferrari. Já até desmontei um carro, parte dele, né? E montei novamente. Funcionou, inclusive, mas carro mesmo eu não entendo nada. Quando eu tinha o carro, né? Lógico que fiz isso. Viper, Dodge Viper. Não sei que carro que é esse, não, mas. Opa, não tem assento. E o último carro ali vai ser uma Lamborghini. Lamborghini eu até conheço. Lamborghini. Não sei se está escrito certo, mas vou imaginar que tá. Eu lembro quando eu elaborei esse exercício, eu pedi a ajuda dos alunos. Aí eu não, põe tal coisa, põe tal coisa. Eu falei, tá bom. Eu não entendo nada de carro. Vou pôr uma bordinha aqui nessa área também, tá? Linha 8 até a 14, da coluna A até a G. Borda simples também. Legal? E de vez em quando a gente vai dando um Ctrl B aí para ir garantindo que seja salvo, né? Muito bem. Modelo é em relação a cada marca, tá? Cada carro. Carreira. É isso? É. Apertada a coluna B, tá? Então tem que aumentar um pouquinho mais lá. Uma dica importante, não deixe muito apertado, né? Dá uma certa distância ali, que pode ser que não dê para colocar a bordinha ali, tá? Ou a bordinha não apareça, tá? Quando você deixar muito estreito, eu quero dizer assim, ó, não deixe desse jeito aqui, ó, tipo, praticamente encostado a borda na letra. Se imprimir, pode ser que corte, né? Aliás, aqui na tela já está cortando, na impressão, porque a letra foi exatamente onde teria a borda. Então dá uma pequena exagerada, passa um pouquinho para a borda aparecer, tá? Essa é uma dica aí de formatação. X7 512 espaço TR. Bom, isso aqui deve ser um código. Provável que quando eu fiz isso com os alunos da primeira turma lá, sei lá, 5, 6 anos atrás, eles pegaram na internet isso aqui, né? Ou pode ser que alguém sabia, né? O código. Faz tempo que eu fiz, eu não lembro como que foi feito, não. Já tem uns 5 ou 6 anos ou mais que eu fiz esse exercício. Bom, aqui vai ter a palavra reservas. Aí eu vou colocar as reservas entre 2 e 3 carros, tá? Então aqui eu estou reservando carros. Então alguém está querendo comprar um carro e eu vou reservar eles para ficar já lá estipulando que determinada pessoa vai comprar 2, outro 3 e vai por aí fora. Então eu vou alinhar esse cara aqui também para o centro. Legal? E vou deixar a primeira linha tudo em negrito lá. A primeira linha, no caso a linha 8, tá? Não, a primeira eu já deixei. Legal? Muito bem. Aí vem as partes importantes aqui, ó. Do lado aqui da reserva, exatamente do lado da reserva, eu tenho o valor em dólar. Valor em dólar. Então vou por aqui, ó. Vai ficar um pouco apertado, eu vou por VL, compra. Por um cifrãozinho aqui para indicar que eu estou enxergando o valor dólar, tá? Vou aumentar a coluna B de dado. Dá uma pequena exagerada ali. E vou preencher o valor de cada veículo em dólar, tá? Então, o primeiro 95 mil. A gente vai formatar também. 80 mil dólares. Opa, o mouse foi para lá. 88. Aqui é dólar, tá? A gente vai programar para dólar daqui a pouco. 99. Esse aqui é 70.500. O último 97 mil. Essa coluna aqui é dólar, então eu vou selecionar todos os valores da coluna D, 95 até 97. E aqui eu vou colocar o botãozinho lá botãozinho para ficar pontinho e 00 no final, tá?
Mas das vezes que a gente programa em dólar, não precisaria colocar o 00 no final. Então, vou mostrar as duas coisas, com 00 e sem 00, para vocês perceberem a diferença, tá? Então, eu selecionei tudo aqui e vou clicar no botãozinho que está lá na parte de cima da tela, chamado no grupo número, tá? O nome do botão é o que tem 3 zerinhos, separador de milhar. Separador de milhares, tá? Então, quando eu clico lá, ele já põe o pontinho e os 3, os 3 não, os 2 zeros no final, tá? Falei quase agora que não, normalmente não tem esses 3 zeros, esses 2 zeros. Então eu vou usar o botãozinho aqui, diminuir casa decimais, que está lá no grupo também, tá? Vou diminuir até ele ficar sem os 3 zerinhos, tá? Então você pode deixar com zerinho ou sem zerinho. Vou deixar ele alinhado para a direita, mas ainda falta mais um negocinho aí. Deixa eu ver o que foi que captou aqui. Eu acho que é o Gabriel, se eu não me engano. Só que esse número aqui, não sei se indica que é o Gabriel, mas seria interessante que ele conseguisse alterar. Deixa eu confirmar, deixa ele entrar. Aliás, eu não fiz o print, vou aproveitar e fazer o print, tá? Então esse aqui, o Gabriel, acho que eu não consigo mexer nada aqui na... não consigo mexer Boa nada. noite, desculpa o atraso. Legal. Eu estava tentando confirmar se era você ou não. É que você entra com o número lá do CPF, né? Se eu não me engano. É isso? Isso, do Legal. jeito que tá escrito o meu negócio na escola. Fora da organização, né? É que a Isso. escola agora está pedindo para a gente, quando entrar alguém com usuário fora da organização, que não esteja o nome da pessoa, colocar não, mandar uma mensagem no chat, né, confirmando. Apesar que eu acho que já aparece no chat aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu aproveitar que eu estou no chat. Deixa eu ver. Não aparece. Achei que aparecia aqui no chat a entrada. Estranho, né? Se você conseguir mandar uma mensagem para mim no chat, eu tiro o print e mando lá para eles, tá? Na verdade, eu já vou tirar o print da tela daqui a pouco. Uma mensagem qualquer, boa noite, por exemplo. Deixa eu fazer um boa noite aqui só para ver uma coisa. Achei estranho, porque eu achei que na hora que a pessoa entra, acho que quando é fora da organização não vai. Deixa eu ver. Nem o meu, agora foi. Eu falei, nem o meu boa noite tá indo, mas tudo bem. Deixa eu tirar o print lá para salvar, que eu esqueci mesmo, né? Tava esquecendo, já estava embalado na matéria lá, esqueci. Só para salvar o carinha lá. A planilha eu fiz, né? O print eu esqueci. Então, muito bem. Acho que dá também para fazer alguma gambi aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma gambiarra. Isso aqui, infelizmente, eu tenho que fazer, né? É um pouco burocracia, mas tem que fazer. Para quem está gravando a aula, vai ficando lá na aula, né? Essa gravação. Mas depois vocês pulam essa parte aqui da chamada, da aula, na hora que for assistir o vídeo. 23. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambi aqui. Se fizer, já... Acho que dá. Só que fica pequeno, né? É só um pouquinho que eu tô aproveitando fazer um pequeno teste aqui. Opa, deu pra fazer. Negrito e a cor branca. É isso? Não, com a cor preta mesmo. Vou mudar a cor 1 aqui pra branca. Acho que agora foi. Pronto, fiz uma gambiarra aqui. Deixei do lado do nome do Gabriel. O nome do Gabriel. Deixa eu ver. Até que ficou legalzinho. Vamos lá. Salvei com o mesmo nome, né? Só ficou um pouquinho distante ali, né? O Python não tem jeito. O Python não é o software indicado para esse tipo de coisa, né? Muito bem, tá salvo, tá bom, ninguém tá falando mal, não tá falando mal de ninguém. Vamos lá para o Excel. Aqui, né? Muito bem. Eu estava digitando então o valor em dólar e programei ali para ficar antes dos 3 zeros que é o pontinho, tá? Ou antes do 500 que é o pontinho. Eu usei a milhar, ele chama de separador milhar. Só que eu posso também colocar o símbolo do dólar, tá? Como? Aqui do lado eu tenho um botãozinho que é moeda em reais, clicando na setinha eu tenho lá dólar. Então eu acabo colocando ali o símbolo do dólar, tá? E ele volta os centavos. Se eu quiser tirar os centavos, volto a usar aquele botãozinho lá, diminuir casa decimais, tá? Até sumir o zero ali. Aí você escolhe ver o que acha mais simpático, tá? Se vale a pena deixar com os 3 zeros, tá? Normalmente dólar o pessoal, principalmente quando é valor alto, né? O pessoal não leva em consideração
os centavos, tá? Normalmente a milhar, de 1.000 para cima, $1.000 para cima. Legal? Eu vou fazer o seguinte aqui agora, na coluna E, F, G, eu vou usar números altos também, tá? E inclusive aqui é tudo cálculo, essa última, as 3 colunas é cálculo. E a linha de baixo que eu vou fazer daqui a pouco é cálculo, e ainda tem mais uma linha 7 aqui, ó. Eu vou aumentar as 3 ao mesmo tempo. Então uma dica aqui, ó, se você quiser aumentar as 3 linhas ao mesmo tempo, você vai lá na letra mesmo, seleciona as 3, né? Passa o mouse ali na letra, e vem aqui e aumenta uma delas. Aí ele aumenta as 3 ao mesmo tempo, tá? Se você fizer para uma coluna só e aumentar, vai ser só ela. Então você consegue padronizar a largura das colunas. Por exemplo, eu quero padronizar as 4 últimas, para deixar, já que é valor, né? Eu estipulo o valor, seleciono as 4, estipulo um tamanho aqui, ó. Na hora que eu puxar, puxa as 4 ao mesmo tempo. Eu consigo definir a mesma largura para todas as colunas que tiver selecionadas. É uma dica interessante. Legal? VL, né? Pontinho. Agora é venda, tá? Ainda em dólar. Então, cifrãozinho ali. Aqui é fórmula, então não vou mexer, não vou digitar nada aqui embaixo. Do lado aqui vai ser VL. VL é valor, tá? É só para ficar, encurtar, ficar mais fácil. Aqui é compra, aqui é reais. E o próximo aqui, acho que eu não centralizei, deixa eu centralizar lá para ficar bonitinho. E o próximo aqui, VL. Opa, esse L ficou maiúsculo, por minúsculo. Só para ganhar menos espaço, né? Maiúsculo ocupa mais espaço. Valor venda, aqui também reais. Centralizei e vamos lá. Então tudo isso aqui vai ser cálculo, tá? Toda essa parte que está selecionada é cálculo. E aqui na linha 7, eu vou fazer mais uma gambi aqui. Mais uma gambiarra. Eu vou digitar mais um item aqui na linha 7, envolvendo a parte de dólar. Eu vou chamar, na verdade, valores em dólar, tá? Valores em dólar. Dólar. Vou mesclar, centralizar, vou negritar, fazer tudo aquilo que a gente viu. Oh, fiz errado aqui. É mesclar, centralizar. Eu fui só no centralizar. Legal? E vou pôr bordinha também, pronto, para ficar bem bonito. O do lado eu quero a mesma coisa, a diferença é que eu quero em reais, né? Você fala, mas já não está digitado embaixo? Sim, o de baixo aí da linha 8 é para o gráfico. E não para estética, né? Então esse aqui de cima é estética. Como que vai ficar a planilha, esteticamente falando, tá? Então essa linha 7 aí, ela não vai fazer parte do nosso gráfico. Legal? Eu sei que vai ser estranho um pouquinho ali, né? Mas é exatamente isso. Valor em reais. Estranho é ficar o símbolo e ao mesmo tempo ficar a palavra em cima, tá? Então isso aqui só serve para estética. Legal? Vamos ver. Tá faltando mais uma coisinha aqui importante, que é a parte de baixo, os totais, né? Que eu não coloquei. Então eu vou pular aqui, linha 15 de propósito, um pouquinho de propósito. Deixa eu baixar um pouquinho o zoom, pra gente enxergar todo o universo da planilha aí, né? Deixa eu ver se já dá para enxergar tudo. Não, um pouquinho menos. Ou eu posso tirar as ferramentas lá em cima também e já resolve, né? Mas eu vou usar daqui a pouco. Então, opa, acho que eu exagerei aqui. Foi eu não, foi o celular, né? Foi o mouse. O culpado aqui foi o mouse. Ele deu uma exagerada no zoom aqui. Aí, pronto. Assim deu para enxergar tudo ao mesmo tempo. Totais. Dois pontinhos. Aqui também vou fazer o seguinte, eu vou mesclar, como eu fiz na parte de cima, lá na linha 3 e 4 e 5, né? Eu mesclei e joguei para a direita. Fazer a mesma coisa, ó. Vou mesclar e alinhar para a direita, tá? Vou pôr um negrito também. Aqui já vou pôr uma bordinha simpática. Deixa eu ver, vai até o final. Aquela bordinha simples mesmo. Aqui é tudo aqui embaixo vai ser fórmula, tá? Na verdade, inclusive, eu vou ter aqui 3 formatações diferentes. Vou ter valor unitário, valor em dólar e valor em reais, né? Ou seja, eu vou somar todas as reservas, depois somar os valores em dólar e somar os valores em reais. Mas isso vai ser bem no finalzinho. Então, eu dependo desses 3 itens que estão aqui em cima para fazer o cálculo, que é o que eu vou começar daqui a pouquinho, certo? Vamos Ctrl B aqui para garantir que está tudo salvo. Bom, a estética da planilha é essa daí, tá? Eu estava falando de estética quase agora. É aqui que a gente está. Vou deixar um pouquinho maior esse título aqui, só para dar um destaque ali. Então a gente vai começar a fazer o cálculo aqui, ó.
Só lembrando aí que eu falei bem no começo antes de fazer a planilha, né, de montar a planilha, que o nosso dólar está aqui na planilha 0,96 centavos, ou seja, para cada $1 eu gasto na minha planilha 0,96 centavos. Seria bom, né, que o dólar fosse isto, e depois ele disparasse para 5,40, 5,50, sei lá o que está hoje. Basicamente, se eu coloco, sei lá, 100 mil reais na aplicação, eu teria aí 600 mil reais, né? De 100 mil em dólar, quando ele está ponto 96, chegou a 6, você tem 5 vezes mais do que você tinha. Então, você tem mais 500 mil. Quem fez isso na época que o dólar valia ponto 96, ele está valendo isso hoje, possivelmente a pessoa saiu de 100 mil e chegou a 600 mil reais numa aplicação. O problema é esperar, né? Esse período todo. E o outro problema é, de repente, ele não subir, ele cair, né? Mas o dólar sempre aumentou, então é uma excelente aplicação aí. Tudo que está avaliado em aplicação em dólar, é um pouco a parte que eu conheço, né? Eu conheço essa parte de finanças. A parte ruim da história é que eu não tenho o tal do 100 mil. Mas, mesmo não tendo isso, você pode aplicar, né? Um valor menor. Mas é aula de finanças, não é a nossa aula de Excel. Apesar que eu acho que tem uma ligação assim quase que 100%, tá? E inclusive tem a ver com a nossa planilha, essa informação. Apesar de veículo, eu poderia estar falando de uma aplicação, tá? Nada impede de eu ter uma estrutura totalmente diferente aí na minha planilha, até com os mesmos conceitos, né? Aí, e eu saberia ali quanto está sendo aplicado, quando eu vou resgatar, tá? Então, eu vejo toda a planilha que eu monto, qualquer planilha, não importa qual, tá? Eu vejo um potencial nessa planilha para, tipo, aquilo que está sendo passado, ser passado num outro conceito de uma outra planilha, tá? Isso é bastante importante de entender, tá? Quando você tem uma planilha e você conseguir enxergar que é possível, através daquela planilha, fazer uma outra com os mesmos conceitos, é porque você já está caminhando para entender um pouquinho melhor, tá? Bom, logo de cara a gente vai pôr o sinal de igual ali na coluna E, linha 9, né? Que é o meu primeiro carro ali, que é a Porsche. Ela vale 95 mil, então eu vou clicar no 95 mil, certo? Eu quero saber assim, quanto que eu tenho que vender esse carro, por quanto eu vou vender em dólar ainda, né? Eu comprei ele por 95 mil, a agência, né? A concessionária, ela compra por 95 mil e ela vai vender esse carro por um determinado valor. Eu preciso aplicar a porcentagem lá em cima da importação, porque são carros importados, eu tenho que pagar a taxa de importação referente à minha planilha, né? 50%, e eu quero ter um lucro de 16% em cima desse carro, tá? Ainda avaliado em dólar. O que eu vou fazer? Vou falar para ele multiplicar e vou abrir o parênteses. E dentro do parênteses eu vou falar para ele que eu quero os 50% lá em cima. Observe que eu estou dizendo para ele que eu vou usar uma linha 3 e eu estou na linha 9. Toda vez que você usar na planilha uma linha que não seja a linha onde você está trabalhando, na maioria das vezes, principalmente se você tiver que arrastar o conteúdo, precisa fixar a célula, tá? Então, pode ser que aconteça uma vez ou outra você não ter que fixar, não tenha que apertar o F4, pode ser, mas nesse caso eu vou precisar apertar o F4. Por quê? Estou na linha 9, fui buscar uma informação da linha 3. Na hora que eu arrastar para os próximos carros, se eu não fixar, possivelmente ele vai pular para a linha 4, para a linha 5, para a linha 6. Na linha 6 eu não tenho nada, na linha 7 eu não tenho nada. E a hora que chegar na palavra reserva, pior ainda, eu vou ter problema. Então eu tenho que deixar fixo. Então apertei lá no C3, que é o 50%, no teclado ele colocou cifrão antes do C e antes do 3, portanto está fixo, não saia dali. Vou somar com os 16%, que é o C4. Também não é a linha 9, então fixar, aperta F4. Ou você digita cifrão C, cifrão 4, ou clica no C4 e aperta F4, tá? Por coincidência que eu estou com 4 na linha 4, né? E estou usando o F4, mas é coincidência. Legal? Então, não é apertar o F e depois o 4, e sim um F4 direto. Aquelas teclas estão na parte de cima do meu teclado, tá? F1, F2, F3, vou lá apertar o F4, tá? E aí, nesse pedaço, se eu desse Enter aqui, eu ia estar descobrindo qual é o valor de 66% dos 95%, porque eu estou falando de 50% de importação, mais 16% de lucro. Então, se eu desse Enter aqui, possivelmente eu ia achar o valor de quanto vale, né, a porcentagem ali. Mas não é isso que eu quero o novo valor do veículo. Então, vou somar de novo o valor do veículo fora do parênteses. Então, aqui é uma fórmula, tá?
As fórmulas não são do Excel, você cria a fórmula de acordo com a necessidade ali do seu dia a dia, de um cálculo. Eu diria que as fórmulas elas são um pouquinho mais difíceis do que a função. Porque a função é aquilo que está ali, pronto, acabou. Você não vai puxar nem para cá nem para lá. Difícil, né? Você tem que seguir o que está ali na função, né? A fórmula não. Eu vou usar parênteses, hora eu vou usar multiplicação, divisão, depende do que eu quero fazer. Enter. Deu 157.700. Perfeito, tá certinho, tá? Vou puxar para baixo aqui, ó. Tem a linha 14. Deixa eu conferir que se bateu todas. E eu vou fazer a prova dos 9 aqui fora, tá? 340, 117, 030, 161 e 20. Perfeito. Vou fazer a prova dos 9 aqui, ó. Fazer um cálculo básico, tá? Ó, presta atenção. Na minha fórmula lá, eu coloquei assim, ó. Que eu peguei o D9, multipliquei dentro do parênteses o C3 fixo mais o C4 fixo. Significa que ele colocou o 6 dentro do parênteses. E fora do parênteses eu somei 95 mil de novo, só que eu pus o D9. O que eu vou fazer ali na prova dos 9? Eu vou fazer até na mesma linha ali, ó, linha 9. Vou colocar uma outra fórmula com a prova dos 9, tá? Então eu vou pegar 95 mil, que é o valor do veículo, vou multiplicar, vou abrir o parênteses. Em vez de clicar lá na taxa, isso aqui não se faz, tá? Isso aqui é só para ver se está certo. 50% mais 16%. Fechei o parênteses e vou somar os 95 mil. Tá? Na hora que eu der Enter, tem que dar o mesmo valor, 157.700. Vamos ver. Perfeito, só não tem o zerinho lá, né? Pronto, agora tem. Não tem o dólar porque não é o caso, não precisa, né? Porque eu não vou formatar, só estava checando o valor. Então aqui, ó, eu estava fazendo com os números, tá? 95 mil, multipliquei, que é o asterisco, dentro do parênteses coloquei os 50% 16. Não é o ideal fazer isso porque se a taxa mudar, tanto o lucro quanto a importação, aqui vai ficar congelado, né, o valor. E o próprio valor do carro pode mudar também. E muito menos arrastar, se fizer desse jeito. Porque cada carro tem o seu valor. E pode mudar também, isso é o pior. Então aqui foi prova dos 9, né? Verificar se aquilo que o Excel está fazendo é aquilo que eu pedi para ele fazer na fórmula. Perfeito, funcionou. Então, se eu usasse só até aqui, ó, como eu falei aquela hora, e desse o Enter, eu ia achar o valor de 62.700, ou seja, quanto vale a importação em reais, ou melhor dizendo, em dólar, e quanto vale a taxa a porcentagem de lucro, tá? Bom, ficou certinho, vamos fechar, vamos para o próximo aqui, ó. Um fundinho cinza ali, sempre, né? É o padrãozinho meu. Um fundo cinza ali para chamar a atenção, acho que um cinza mais claro ali. Aí. Próximo valor. Agora a gente vai trabalhar com o valor em reais, ou seja, vou usar a taxa do dólar lá em cima, da linha 5. Bom, compra para compra, venda para venda, ou seja, eu vou usar a coluna de compra do dólar para calcular compra em reais. Depois eu vou usar o valor de venda em dólar para achar vendas em reais, tá? Então, cliquei aqui no sinal de igual, vou lá na compra. Vou multiplicar pelo valor do dólar, que está lá em cima. Novamente, peguei um conteúdo, estou na linha 9, mas pegando um conteúdo lá da linha 5, F4. Aqui eu não vou usar parênteses, porque não tem necessidade, motivo que só é uma multiplicação nada mais, lá não, lá no anterior, né, eu tinha multiplicação e depois tinha soma. Tinha soma dentro do parênteses, depois ainda tinha soma fora do parênteses. Aqui é só isso mesmo, Enter. Deu 91.200, só que aqui é reais, então eu vou voltar nele, pôr moedinha. Não vou zerar a casa decimal ali, porque é reais mesmo. Peguei aquela cruz preta lisa, se o mouse deixar. Aí, fechou. E arrastei até a linha número 14. Conferi aqui na minha planilha se bateu. 76.800, 84.480, 95.040, 67.680, 97.120. Perfeito, bateu tudo. Legal? Eu tenho uma planilha, então eu estou conferindo lá. Não tendo, eu tenho que fazer a tal da prova dos 9 fora aqui, né? Calcular em números mesmo para ver se está batendo. Muito bem. Valor de venda em reais. Vou pegar o sinal de igual e vou clicar em venda agora, tá? Em vez de compra. Taxa do dólar lá em cima. No final, não esquecendo que a gente vai alterar a taxa do dólar, tá? F4. Quer ver? Eu vou fazer sem fixar a célula para vocês perceberem o que acontece quando não deixa a célula fixa. Vou dar um Enter. O primeiro aparentemente ficou bonitão. Vamos ver. Deixa eu conferir lá. 151.392. Perfeito. Por moedinha. Quando acontecer isso aqui, ó. Se acontecer, tá? Eu estou no zoom. É mais fácil acontecer quando eu estou no zoom.
Quando não está no Zoom, quando não está com uma porcentagem alta, pode ser que não apareça. Mas o dia que aparecer, não fica desesperado, não deleta a fórmula, não apague, não faça, nem dá Ctrl Z, vai lá na coluna, né, na G no caso, e aumente a coluna até o valor aparecer, tá? E toda vez então que você enxergar joguinho da velha aqui, ou essa cerquinha aí, ou sei lá, tem vários nomes, né? Cerquilha, cada um dá um nome diferente. Aí você vem aqui e aumenta. Tá tão apertado que não tá cabendo, tá? Vou arrastar, vocês vão ver que vai dar erro. Vários erros. Os dois próximos aqui ficou zero. Opa, vou comprar esse carro aí, quero uma, não sei carro que é esse aí, Mazda e Ferrari. Ferrari eu até sei o que é. Vou pagar R$ 0. Opa, amanhã mesmo vou vir de Ferrari já. O outro eu vou pagar valor. Corvette, né? Pagar valor nem pensar. Os dois últimos ficaram com um problema. Na minha planilha lá tá 112 esse Viper aí, né? E o último tá 154, aqui tá 483. Bom, então esses dois últimos não vale a pena comprar, tá muito caro. O valor não sei nem que valor que é. Primeiro tá certo o valor, e esses dois aqui ficou zero. Quando tá esse pronto assim é zero. Ou seja, tá errado. Tá? Eu vou abrir uma fórmula aqui zerada aí essa de valor para você ver, vocês enxergaram o que foi que aconteceu. F2. Olha lá, ele pegou o valor do carro, perfeito, mas multiplicou por nada. Qualquer número multiplicado por nada, dá nada mesmo, né? É zero, na verdade, né? Mas para nós, zero aqui é esse um tracinho, tá? Muito bem. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, voltar na primeira, na única que a gente estava criando, né? F2 para editar. Vou no C5, tá? Se você tiver várias células fixas, né? Que tem que fixar, tem que andar em cada uma delas e apertar F4, tá? Olha lá. Só na primeira linha, tá? Depois a gente vai arrastar e já vai consertar. Então a célula agora está fixa. Não saia do ponto 96 lá, do valor em dólar, tá? Vamos lá, pegar a setinha e, se o mouse deixar, e arrastar de novo. Agora sim ele calculou todos os valores. Deixa eu dar uma conferida ali. 127.488, 140.236.80, 157.766.40, 112.348.80, 154.579.20. Perfeito. Bateu tudo. Então eu vou voltar um pouquinho ali no fixar. Deixa eu só pôr a corzinha lá. Ó, então eu preciso fixar, porque ele vai pegar o valor do carro e multiplicar pelo valor fixo. Tá? E quando a gente fala fixo, é só a célula, não é o valor, tá? Tanto que a gente vai mudar o valor no finalzinho aí. Beleza? Acho que ficou fácil de entender, tá? Eu não estou correndo, não. Essa planilha aqui, ela é um pouquinho fácil, eu diria, né? Até falei lá no comecinho da aula. Então, a gente não está correndo muito, porque se corre, aí fica mais difícil. Nós vamos colocar agora o total lá embaixo. Aqui eu tenho três conceitos, tá? A fórmula é a mesma para todos. Porém, tem três conceitos de formatação. Reserva é número unitário, geral, número geral, né? Os outros dois é dólar e os últimos é reais. Então, eu tenho três formatações diferentes, porém a função que eu vou usar é a mesma, é a soma. Legal? Vamos lá. Então, aqui eu vou usar igual a soma. Aqui tem um agravante que eu vou mostrar para vocês, o conceito de usar o botão para somar e, e criar na mão. Na mão é um pouquinho mais fácil quando eu tenho a linha 15 vazia ali, né? A linha 15 foi colocada de vazia um pouquinho de propósito. Quando eu faço manualmente, eu abro lá o parênteses, ponho soma, aliás, igual, soma, abro parênteses, vou selecionar os objetos ali, as células, né? Acabou ficando lá do C9 até o C14. Ele está tampando aqui, pronto, cliquei fora para ele parar de tampar, C9, 2 pontos, C14, perfeito. Se eu fechar o parênteses e der o Enter, vai dar 12. Perfeito também, tá? Se eu arrastar para o lado, ele vai sair calculando legal. Aí é só forma. Deixa eu mostrar um outro jeito agora de fazer isso, que costuma dar problema, tá? Vou apagar, delete. Vou ficar no mesmo lugar, tá? Coluna C, linha 16. Ou seja, onde eu quero o resultado. E eu vou clicar no botãozinho que está lá no topo da tela, lá do lado direito, chamado autossoma, tá? Não preciso nem clicar na setinha, porque já está autossoma. Eu vou clicar direto nele. Quando eu clicar, observe que ele vai fazer a seleção.
Só que ele vai acrescentar a linha 15 aqui, ó. Não é legal, porque na linha 15 eu não tenho nada. E se alguém colocar alguma coisa ali, vai dar um total errado lá embaixo. Vai somar algo que não é para somar. E ainda por cima alguém pode mudar a cor da letra, sumir com o objeto, e aí vai dar um total maior ali, até a pessoa descobrir que foi digitado, foi mudada a cor, tal, né, para branco, já que o fundo é branco. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Solução do problema. Observe que o cursor, né, está dentro do parênteses, desde o C9 até o C15. E está até pontilhado lá em cima. Na verdade estava, né? Deixa eu tirar o mouse para ele pontilhar. Ele parou de pontilhar ali, ó. Está pontilhando. O que eu faço? Eu pego o mouse e seleciono de novo aqui, ó. E ele já altera a informação de dentro do parênteses, tá? Então, quando você usa o botãozinho autossoma, lá em cima, do lado direito, você tem que corrigir a trajetória, corrigir a seleção, tá? Se ele pôr a seleção certa, perfeito. Aí eu só dá o Enter, tá? Como eu não dei o Enter antes porque eu queria mostrar o conceito aí, tá? Então, essa linha 15 aqui, ela causa um probleminha aí. Enter, deu 12 também, tá? Podia ter dado Enter aquela hora que deu do C9 até o C15? Poderia, mas na hora que alguém colocasse alguma coisa aqui, né, daria problema. Por exemplo, se eu colocar 9 aqui, ele adaptou aqui, tá vendo? Ó? Ele mudou a fórmula sozinho. Só o fato de eu ter colocado a informação aqui, ó, ele entendeu que agora eu quero somar até o C15. Então, é isso que eu estava falando, né? Não devo, ou não deixo essa linha 15, ou eu faço manualmente. Monta a fórmula e seleciona a área que eu preciso, tá? O Excel tem essas deixas, ele acaba fazendo um acertinho, mesmo não tendo que acertar nada, ele vai lá e acerta. Aí ele complica a vida do usuário, né? Então tem que tomar esse cuidado. Não estou falando mal do software, não, pelo contrário. O software é excelente, na minha opinião, tá? Acho que ele dá de 10 a 0 em muitos programas que eu conheço aí. Acho que ele só perde para a calculadora, mas também a calculadora, se for uma científica, a pessoa não souber usar, não adianta nada também, né? Acho que ele ganha da calculadora também, inclusive. Muito bem. Agora eu vou fazer o conceitinho que eu falei, né? Voltar no 12 aqui, arrastar para a direita. Ele vai fazer os cálculos aqui, não vai, ele vai fazer a fórmula certa, o valor certo, mas ele não vai conseguir formatar, tá? Então a gente vai formatar, deixar com o mesmo conceito, dólar para as duas primeiras e reais para as duas últimas. Selecionei as duas do meio aí, né, no caso. Aqui é dólar, então vou lá na setinha, coloco o valor dólar. Eu tirei as casas decimais, lá na parte de cima, vou tirar aqui embaixo também. Na prática, você precisa decidir, né? Se vai deixar com ou sem a casa decimal. O botãozinho lá, diminuir casas decimais, cliquei lá duas vezes, aí já era, ficou igual formatação. Os dois últimos aqui, eu quero reais, então já clico direto. Opa, deu o joguinho da velha também. Aqui, vamos aumentar. O valor é muito grande, ele fica apertado e não cabe mesmo, tá? Bom, os últimos aqui a gente vai colocar negrito e colocar aquela corzinha cinza. Legal? Tranquilo? Facinho? JavaScript diretamente não, indiretamente sim. Conheço um pouco. Eu faço indiretamente, pelo PhoneGap. Ó, tenho... Eu fiz uma formataçãozinha aqui só para deixar bonitinho, tá? Aquele cinza lá em cima não é para efeito de fórmula não, tá? Foi só para pôr uma bordinha ali. Eu vou fazer uma borda desenhada aqui, desenhada não, uma borda mais sofisticada. Bom, a planilha é isso aí, tá? Eu, no meu papel aqui, do que eu programei, quando eu fiz, eu consigo, por exemplo, vir aqui, ó, na linha 2 e deixar ela metade do tamanho, tá? Só esteticamente ela fica mais próxima ali, mas é só para saber que pode, tá? Na linha 6 eu também faço o mesmo conceito, ó. Eu deixo ela mais estreita. Não vai resolver o problema lá da fórmula, tá? Quando eu pego a fórmula e vou lá fazer aquela fórmula que ele vai pular para a linha 15, tá? Mesmo que eu ocultar a linha 15, ele vai entender que tem uma linha 15 ali, tá? Então, é estética só, tá? Quando você faz isso aqui, ó, você não está melhorando o conceito. Nem que você encostar uma na outra ali, se você for lá e grudar, sumir com a 15 ali, não vai adiantar. Ele vai, naquele botão autossoma, ele vai enxergar que tem uma linha 15 ali dentro, tá? É só estética mesmo, eu tô fazendo ali, né? Apertando. A coluna já é o contrário, eu aumento, tá? Em vez de diminuir. Legal? Ctrl B. Legal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. E a gente em seguida já vai
fazer o tal do gráfico, tá? O meu gráfico, eu falei que ele é personalizado quando eu comecei a falar na aula, tá? É um gráfico personalizado. O que significa isso? Que eu vou criar uma estrutura de um gráfico que vai ter coluna e linha ao mesmo tempo, tá? Eu vou usar na seleção a coluna A, não vou usar a coluna B, porque não pretendo mostrar o modelo lá dentro, tá? Não tem que aparecer o modelo. Esse gráfico Excel chama de gráfico de combinação, tá? Estou até marcando aqui para lembrar, né, que a gente fez isso, vai fazer isso. Gráfico de combinação. O que significa isso? Que ele vai combinar a linha e a coluna, tá? No grande geral, a maioria das pessoas fazem gráfico de coluna ou de linha, tá? Elas não fazem as duas coisas, ou uma coisa ou outra, tá? Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Se você tem uma versão mais antigona, mais antiga do Excel, sei lá, 2010, ou talvez até mais antiga, tá? 2007, por exemplo. Se você tiver uma versão mais antiga, com certeza talvez você não vai enxergar o gráfico de combinação. Aí ele tem que ser personalizado, você tem que programar ali um monte de coisa, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Bom, como que eu faço isso que eu acabei de falar aí para selecionar e pular a coluna B? Legal, você vem aqui selecionar carro, aliás, veículo e todos os carros, né? A palavra veículo também entra no pacote. Vou pular o modelo e vou direto para a reserva, tá? Então eu vou segurar o Ctrl. O Ctrl ele é um intercalador, tá? O Shift não. O Shift vai seleciona tudo. O Shift, quando você pressiona ele lá no teclado e usa o mouse, você está selecionando tudo que está dentro da jogada. Como eu quero pular a coluna modelo, ou seja, a coluna B, eu vou na reserva e fico com o Ctrl pressionado, tá? Então eu clico na palavra reserva e vou até o último valor. Não peguei linha 7, porque é só um título ali, muito menos porque está mesclado, né? Muito menos a linha 15 e a 16, tá? Porque são totais e a 15 está vazia. Bom, e agora eu vou montar o gráfico, tá? A gente vai, no decorrer da montagem, a gente vai personalizar ele, tá? Vou ir lá no inserir. Eu pulei então a coluna B. Você fala assim, a palavra reserva aqui, ela não está selecionada. Tá sim, aqui, aquele lugar que você clica, ele começa a ficar branco, tá? O resto fica cinza ali. Cinza do cinza, né? Porque eu coloquei cinza lá na cor, então ficou 2 cinzas ali. Mas a primeira seleção aqui fica branca, tá? Primeira depois do contra, é claro. Fui lá no inserir e vou procurar o gráfico de combinação. Para achar o gráfico de combinação, o mais fácil é clicar no gráficos recomendados, tá? Aí dentro da telinha que vai abrir, não tem gráfico de combinação. Você vai olhar aqui, vai ter um monte de gráfico, né? Estou na primeira guia, gráfico recomendado, foi o tal do botão que eu cliquei, ó, puxando aqui, você enxerga lá atrás que foi o gráfico recomendado, e você olhar a barra de rolagem que você vai ver um monte de gráfico, tá? Nenhum deles é de combinação. Então não tem. Tem sim. Nós vamos aqui no todos os gráficos, tá? E aqui você vai enxergar lá no finalzão, o último cara, é o gráfico de combinação, tá? Então tem funil, cascata, tem um monte de gráfico aqui, né? Mas o último é o combinação, tá? Você está numa versão mais antiga, possivelmente você não tem o gráfico de combinação, beleza? Então não adianta fazer o tal do milagre, tá? Não tem, não tem. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que o meu gráfico está aparecendo aí 2 colunas e 3 linhas. Você fala, não, tem 2 só. Não, tem 3. É que você não está enxergando uma delas porque ela está na parte de baixo aqui, ó. É exatamente isso que a gente vai consertar. Nós vamos fazer com que 2 linhas virem colunas e a linha que não está aparecendo venha aparecer, tá? É exatamente isso que acontece num gráfico de combinação. Eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui, tá? Não é zoom, não. Eu vou aumentar a tela mesmo aqui, ó. Para você... Quando você tem no lado, na parte de baixo, você tem esses botõezinhos aqui, ó. Esses quadradinhos, né? Às vezes é floquinho, quadradinho. A palavra reserva aqui, ó, é exatamente ela que está me dando um problema, tá? Reserva é azul. O azul aqui é uma linha azul, tá? E você tem uma outra linha azul lá embaixo, que é linha. Então, na verdade, não é esse que está com problema. Também tem um problema ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a inversão. Normalmente eu passo ao contrário, hoje eu vou passar invertido. Eu vou colocar aqui, ó, valor de compra em reais, tá linha. Eu vou colocar coluna. É o primeiro botãozinho, coluna. Quando eu coloco coluna, ele troca a cor e traz mais uma coluna. Troca não, mostra a cor, né? Porque antes estava linha e aparece uma coluninha aqui, ó.
Aí não vou pôr ticagem nesses quadradinhos, nesses caras que estão coluna, tá? Último, azul clarinho. Vou clicar, coluna. Beleza, e agora eu tenho um azul clarinho. Falar, e a linha? sumiu. Não sumiu. É que é um negocinho tão pequenininho que você não está enxergando, ó. Acho que nem se aumentar o zoom aqui dá para enxergar. Deixa eu ver. Ó, se aumentar um pouquinho o zoom, acho que tá até para enxergar. Mas no celular acho que não dá para enxergar, não. Tem uma sujeirinha aqui. Por que tem essa sujeirinha aqui? Fácil de responder, né? Nós vamos programar ali para mudar. Fácil de responder. Se você olhar aqui as reservas, os números são muito baixos. 1, 2, 3. Perto de 95 mil, o 2 desaparece. Perto de 80 mil, o 3 some. 88 aqui perto de 1, ou 1 perto de 88 mil, desaparece também. Então, eles estão tão pequenos, por milagre ainda está aparecendo uma sujeirinha aqui. O que eu faço? Vou baixar o zoom para você enxergar melhor. O que eu vou fazer? Deixa eu baixar mais. Ó, então, esse que está escrito reserva, eu vou clicar nele e falar para ele que eu quero enxergar uma linha, né? De vez de coluna agrupada. Eu vou usar a opção linha aqui, o quarto item da primeira linha ali, tá? Tem os 6 ali. Deixa eu ver se dá para aumentar a tela para o lado. Acho que não vai dar, não. Eu vou clicar aqui no quarto. Acho que dá até para... Não, dá até para aumentar assim, ó. Mas também não adianta muito aumentar, né? Mas acho que resolveu. Quando você clica em linha aqui, ó, ele fica, como eu usei aquela com marcador, fica linha com marcadores, tá? Mas ainda continua com um probleminha pequenininho. A minha linha está aparecendo, quer ver? Eu vou aumentar o zoom um pouquinho mais, sem enxergar. Agora você consegue enxergar até umas bolinhas lá, seguindo a linha, tá? Então, o valor é tão baixo que a linha quase que some. Qual a solução? Usar o eixo secundário. O que é isso, professor? Eixo secundário. Então, esse eixo que está do lado esquerdo, onde você está enxergando os valores em dólar, que na verdade não deveria ser em dólar, tá? A gente vai talvez ter que programar ele ali também, tá? Deixar ele mais bonitão. Eu vou alterar o eixo. O eixo secundário, ele fica do lado direito do gráfico. Só colocar a ticagem no primeiro item, só no primeiro, onde está escrito linha com marcadores, eixo secundário. E aí você está enxergando aqui o eixo secundário e agora apareceu o tal da linha, tá? Isso é o gráfico personalizado que o Excel chama de combinação. Então, aqui está fácil porque tem as opções, mas quando você vai personalizar, você faz uns comandos lá, vai até a tela, preenche, escreve, seleciona, dá um trabalho gigantesco. Você gasta uns 40 minutos aproximadamente para chegar nesse resultado aqui que 1, 2, 3 cliques você já chega, tá? Lógico que eu estou explicando, demora um pouquinho mais. Mas é super rápido aí, quando eu tenho que fazer depois que aprende, né? Lógico. Bom, então eu tenho o eixo primário, que é o da esquerda, tenho o eixo secundário, que é o da direita. O eixo secundário aqui ele está programado de meio e meio, né? 0, meio, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio. Apesar das minhas reservas lá serem de 1, 2, 3, ele fez uma divisão de meio e meio, tá? Então, acaba ficando ali quebradinho. Muito bem, acredito que é só isto, tá? A gente vai dar, só isso não, tudo isso, né? A gente vai dar OK. Muito provável que ele vai ficar sobreposto o meu gráfico, né? Ele deve estar lá para baixo. Aí, demorou um pouquinho. Na verdade, ficou em cima da minha planilha. Eu vou puxar aqui na área branca, tá? Nunca na parte de gráfico, porque senão você pode detonar o gráfico. Vou puxar ele para baixo aqui. E vou dar uma esticadinha nele, deixar ele um pouquinho maior, né? Porque aí fica mais fácil de eu fazer a próxima programação aí. Vou deixar ele mais ou menos na direção da planilha ali. O meu tá bonitinho ali no papel, ele tá bem perto da planilha, tá? Ó, eu vou deixar ele um pouquinho menor o zoom aqui para você enxergar o resultado. Eu vou usar uma formatação de gradiente, tá? Vamos ver, essa escura aqui eu acho que eu não gosto muito não. Deixa eu ver se tem uma mais bonita lá dentro. Não tem uma mais bonita? Puxa vida, só porque eu queria pôr uma mais bonita. Deixa eu ver, esse aqui é feinho. Deu um delayzinho aqui. Não sei o que aconteceu. Aí, voltou. Deu um pequeno delay. Deixa eu dar um Ctrl B aqui. Já que deu um delayzinho, pode dar um Vanderleizinho, né? Bom, Vanderlei é meu cunhado. Aí eu falo pra ele que deu um delay, ele fica bravo. Apesar que é o apelido dele, não tem jeito. Muito bem. A legenda que está aqui do lado, na parte de baixo, eu vou colocar ela aqui do lado direito. Significa que quando eu colocar alguma coisa ali do lado direito, ele vai meio que apertar o meu gráfico, tá? A outra coisa vou ter que dar uma olhadinha aqui na legenda não, no eixo primário, tal, da esquerda, ele chama eixo vertical, que tá mostrando que é tudo dólar, não é, na verdade, né? Ali podia ser números, mas não números em dólar, porque aqui eu tenho dólar e reais. Cada duas barrinhas ali eu tenho dois conceitos, né? Duas ideias. Então, se eu encostar o mouse num valor ali, ó,
hora eu vou enxergar reais, depende da barrinha, eu vou enxergar dólar, tá? Então ali do lado esquerdo está um pouquinho errado. O eixo está certinho, tá? Vamos pegar um carro aqui, ó, Lamborghini. Ela é 3, a Lamborghini, 3 reserva. Cadê a Lamborghini aqui, ó? É o último pedaço. Se a gente olhar aqui, ó, a reserva da Lamborghini está na direção do número 3. Inclusive, se eu pôr o mouse na bolinha ali azul, está no 3 mesmo. Perfeito. Então, quando você tem um número muito pequeno, para comparar com um número muito alto, no mesmo espaço do gráfico, gráfico de combinação, e usar o eixo secundário, tá? Para mudar a legenda para a direita, eu vou lá na parte de cima da tela, tem que estar com o gráfico clicado, lógico, né? Senão não aparece. Ferramenta de gráfico, design, tá? Que é exatamente onde eu estava ali, um pouquinho antes de dar o delayzinho ali. Então, ó, ferramenta de gráfico, design. Do lado esquerdo da tela, tem algumas formas de fazer isso, pelo menos duas, né? Eu posso escolher aqui o layout rápido e ver qual layout rápido me atende à necessidade. Eu tenho que tomar cuidado que alguns layouts rápidos ele coloca muita coisa, às vezes tira coisa. Quer ver? Vou mostrar. O primeiro colocou a legenda do lado direito, resolveu o meu problema. Mas ele trouxe alguns eixos. Aliás, alguns não, um eixo, tá? O eixo do título, lado esquerdo da tela. Vou pegar o 2. O 2 é horrível, não dá para enxergar nada. Ficou meio zoadinho. O 3. A legenda foi lá para baixo. Ficou quase a mesma coisa do começo. Sumiu a legenda. Não, sumiu não. Foi para baixo. Esse aqui, ele coloca os cálculos da minha planilha dentro do gráfico, tá? Então, é só para você saber. Nem toda planilha que tem gráfico tem o mesmo conceito. Eu posso usar vários gráficos de várias formas, né? Desde que eu consiga enxergar a informação, é claro. Então, só aqui você já consegue enxergar informações diferentes. Às vezes não é legal. Esse último aqui também não. Esse aqui, o layout 7, mais ou menos, mas ele colocou 2 eixos, título de eixo, então tem que ficar deletando. Às vezes, se você achar um gráfico legal e só porque ele colocou o eixo, vai lá, clica no eixo e deleta ele. Não lá onde a gente montou o gráfico, tá? Aqui mesmo, no gráfico. Esse último aqui, 9, tá zoado também. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá zoado também. A maior parte é zoado, tá? Bom, esse eu não pegaria mesmo. Para falar a verdade, não sei nem por que tem esse aí. Quem que vai tirar o título, tirar o eixo, tirar o valor, tirar a linha? Era melhor não ter feito, né? O último tá bem próximo, mas ele tirou o título da parte de cima, tá? Bom, então, o que estava mais razoável, vamos dizer assim, né? Era o layout 1. Vou mostrar outra forma de fazer isso, tá? Outro jeitinho. Eu gosto mais desse outro jeitinho que eu vou mostrar, tá? Que aí eu desloco só aquele cara que eu desejo. Lá no lado esquerdo tem um cara chamado adicionar elemento gráfico. Vou clicar nele. E aqui eu tenho um cara chamado legenda. Na verdade, eu tenho todos os caras que estão dentro do gráfico. Eixo de título, eixo rótulo do gráfico. Eu posso acrescentar ou alterar alguma informação. Legenda, vou jogar a legenda para a direita, tá? Olha lá. Ela está no inferior, ou seja, na parte de baixo, vou jogar para a direita. Pronto. Ele não acrescentou mais nada, simplesmente pegou a legenda que estava embaixo e jogou para a direita. Legal? Título do gráfico, eu vou deletar. Deletar não. Clicar aqui, né? Dentro. Se o mouse deixar, o mouse precisa deixar. Minha máquina está com um pequeno delay aqui. Acho que o culpado é meu cunhado. Era para deixar selecionar aqui. Hoje à tarde eu tentei selecionar umas coisas aqui, não tem nada a ver com Excel. Tá meio punkzinho, tá? Então, seria dar 2 cliques. Isso aqui não, tá? Esse painel do lado aqui, eu vou usar daqui a pouco por outro conceito. Acho que deu alguma pane no ventilador aí. Muito bem, deixa eu formatar, depois eu volto aqui para o título, tá? O fundo aqui, ó, eu pretendo colocar um gradiente de 2 cores. Tem que tomar cuidado que cor que eu vou usar, tá? Porque eu tenho barrinhas coloridas, então laranja, amarelo, cinza e azul. Não é legal colocar, porque isso já está nas barras, e nem azul escuro nem azul claro, né? Por cada linha. Então eu tenho que escolher uma cor lá que não tem, o fundão, tá? Que não tenha nenhuma desses conceitos. Ou eu posso fazer outra coisa. Clicar na barrinha aqui, de acordo com a cor que eu vou usar, lá no fundo, e trocar a cor da barrinha. Então eu vou fazer o seguinte, como eu vou usar cinza no meu gráfico, na parte de dentro, fundão, e eu tenho uma barrinha cinza, eu vou alterar primeiro a cor da barrinha, depois eu mudo o fundão, aí eu não tenho conflito. Muito bem, eu vou clicar aqui na legenda, mesmo que ela estivesse embaixo, eu ia clicar nela, tá? Vou clicar no valor, qual que está cinza aqui? É o valor de venda em dólar.
Vou clicar nele até aparecer essas bolinhas azul aqui, ó. Então, pretendo mudar a cor de um gráfico, eu quero mudar todos ao mesmo tempo, todos correspondentes aí ao valor de venda em dólar. Já clico na palavra mesmo, não na legenda, senão altera a cor da legenda, tá? Vou lá no formatar lá em cima, ou seja, ferramenta de gráfico, só que formatar. Vou no preenchimento e vou escolher uma cor diferente do que tá aí, tá? Verde, sei lá, qualquer outra cor diferente. Roxo. Põe um verde aqui, vai. Pronto. Aí eu tenho aí, posso até, se a empresa tem um padrão de cor, né? Vermelho, verde, sei lá. Posso ir alterando a cor de cada um deles, tá? É importante enxergar as bolinhas azul. Posso pôr vermelho, tá? Aí esse amarelo aqui, ou laranja, sei lá, posso padronizar para deixar amarelão. E o azul eu deixo um azul mais bonitão, já que o azul de linha e azul da barrinha tá meio que conflitando aí. Posso deixar um roxo, não sei se roxo combina, mas vamos lá. A gente pode deixar qualquer cor. Vermelho também não é legal. Verde eu já tenho, né? Posso deixar um azul mais vivo assim, ó. Aí fica bem diferente da linha ali. Não tem necessidade de fazer tudo isso, tá? É que eu pensei aqui numa cor específica, né? Muito bem. Agora eu vou ver o fundão, tá? Então, como eu teria a cor do que tá verde agora, que era cinza, né? Eu vou usar essa cor no fundo. Foi por isso que eu alterei. Assim, eu já aproveitei e ensinei para vocês. Ah, outra coisa que eu posso fazer também. Clicar nas caixas de número e tal, né? Por enquanto eu não estou formatando o número. Vou dar um Ctrl N para negritar. Aí nos carros embaixo, Ctrl N. Observe que eu não selecionei o carro, eu selecionei a caixa. Aqui no valor secundário, eixo secundário, Ctrl N, só para dar um destaque. E na legenda, Ctrl N. Quando você tem aí umas palavras muito grandes aqui, pode ser que a legenda tenha que aumentar, diminuir, sei lá, depende aí do conceito. Agora sim eu vou lá para o fundo, tá? Ele não quer selecionar o mesmo título, ele está com problema. Eu estaria, só porque eu falei agora, selecionou. Eu ia digitar ali demonstrativo, ele está pensando na vida ali. Na verdade, já comecei a digitar, ele que não está mostrando, tá? Não é delay aí da transmissão, não, é delay do gráfico mesmo. Bom, acho que ele não vai abrir ali. Vamos ver. Se ele não abrir, a gente vai para frente, tá? O lado esquerdo do gráfico, ele está com o valor em dólar. A legenda está certo, tá? Valor de compra em dólar, valor de venda em dólar, valor de compra em reais, valor de venda em reais e a reserva, tá? Para identificar quem é quem ali, tá? Porém, aqui do lado esquerdo da tela, onde está os eixo, chama área de gráfico, mas não é, tá? Aqui é eixo vertical, tá? A área do gráfico é o fundão lá atrás. Esse eixo vertical, ele tá dólar, não é dólar. Então, eu vou fazer mouse à direita, dentro da caixinha mesmo, né? E observar o que tá liberado pra gente aqui, o que é possível clicar, tá? O formatar eixo é o que eu quero, tá? Vamos ver se ele tá liberado. Ele vai ver um painel lá do lado direito da tela, tá? Painelzinho aqui, ó. Esse painel, eu vou aumentar ele aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor, tá? Não tem necessidade de fazer isso que eu fiz aqui, mas para enxergar um pouquinho melhor, tá? Depende da tela aí, é bom sempre aumentar, porque às vezes tem uns botõezinhos escondidos do lado direito ali, então eu aumentei um pouquinho. Eu tenho um carinha aqui embaixo chamado número, tá? Ele tá, ó, opções de eixo, mas a opção do eixo ele já faz automático, né? Quanto que vai ser o intervalo de cada um, tá? É muito raro a gente alterar isso aqui, né? Quando você altera, você altera o secundário, o primário, sei lá. Você altera alguma coisinha ali, tá? Mínimo 0, máximo 180, você pode alterar, que não é aconselhável, porque ele já faz meio que automático. Então, opções de eixo, não. Então, eu vou clicar. Marcas de escala também não, rota também não. Nosso problema é em número, tá? O nosso problema lá está em número. Então, ele está falando aqui, ó, que é a categoria contábil, mas que eu formatei dólar. Não é dólar nem reais, nem uma coisa nem outra, porque aí se eu pôr reais fica errado, se eu deixar dólar tá errado. Então, o que eu vou fazer, ó, símbolo, vou clicar aqui nos Estados Unidos e ver se tem alguma opção que não é nada, tá? Ou seja, eu não quero pôr nada ali. Se ele não aceitar, eu vou ter que criar alguma coisa para ele aceitar. Olha lá, aceitou. Tem um item lá na parte de cima, nenhuma. Ou seja, nenhuma formatação. E ele já até formatou lá, ó, tirou o símbolo do dólar, tá? Eu fiz dentro do eixo mesmo, né? Que é o eixo da esquerda aí, que ele chama eixo vertical. Vertical porque tá um valor embaixo do outro, por isso que é vertical.
Então, quando acontecer, você pode alterar, tá? Legal? O eixo da direita também, pequenininho ali, de 0, 1, 2, 3, talvez dê para a gente configurar para começar 0, depois 1, 2 e 3. Eu acho que vai mexer no gráfico se eu fizer isso, tá? Então eu vou tentar, vamos ver. Vou clicar no eixo secundário, ele alterou, né, para a direita ali, ó, agora é a mesma forma, é o mesmo, não é o mesmo eixo, mas é o mesmo painel que formata, ele está enxergando errado ali, vamos ver. Eixo secundário, agora sim. Eixo secundário vertical, tá? Ou seja, o painel ali do lado direito vale para qualquer eixo, ele vai alterando conforme o eixo que você clica, tá? Aqui ele está falando que o número está geral. Até aí não teve nenhum problema, né? Está geral mesmo. É um número inteiro, basicamente. Na verdade, é um número quebrado, né? Está de meio e meio. Então, não é número que eu preciso. Rótulo também não é o caso, porque eu não preciso pôr rótulo nenhum. Marcas também não é o caso, mas eu tenho opções de eixo. Possivelmente na opção de eixo que eu vou ter que mexer. Então, observe que aqui, ó, é o mesmo conceito que eu estava falando naquela hora, mas lá era o eixo da esquerda, tá? Tudo bem que eu mexi lá embaixo no número, agora eu vou mexer no eixo mesmo. Ó, ele tá falando que o eixo aqui, ó, começa em meio e termina em 3,5. O que eu vou fazer? Eu vou falar para ele começar em 1. Vamos ver se ele vai aceitar. Começar em 1 e terminar em 3. Mesmo que ele colocar 4, não tem problema, tá? Só que a diferença agora é que aqui no eixo secundário, até não atrapalha muito o gráfico, não. Achei que ia atrapalhar. Olha lá, ele pôs 0, 1, 2, 3. A reserva máxima que eu tenho é 3, mas o dia que tiver uma reserva 4 aqui, ó, ele já está preparado para subir a linha para cima, tá? A linha não é as barras, pode ser que a barra siga ali, mas, porque a reserva é da direita, tá? Então, quando você olha para esse tipo de gráfico, você está enxergando o lado, quando é a linha aqui, né? Você tem que olhar para a direita, qual é o valor da reserva de cada veículo que está lá, tá? Deixa eu fazer uma gambiarra aqui pequenininha antes de partir para a cor, tá? Aqui também é esse painel da direita. Vou fechar o painel um pouquinho. Vou clicar no fundo aqui, tá? Só para ele entender que eu estou fora do gráfico, fora do eixo, melhor dizendo. E vou clicar fora mesmo para ele entender que eu estou fora do gráfico, tá? O que eu pretendo fazer aqui, ó? Tem um carro aqui na planilha que tem 3, que é o carro da linha 10, e tem um outro aqui, Lamborghini, que também é 3. Eu vou escolher um dos dois e vou alterar para 4, tá? Não porque eu programei o gráfico aqui, e sim para testar se é verdade que a linha vai deslocar. Eu vou escolher de propósito o carro que está lá no começo aqui, ó. Um pouquinho de propósito, tá? Porque, ó, na verdade eu poderia pegar um desses que estão aqui embaixo, né, Corvette, e colocar 4, que ficaria melhor, porque se enxergar a linha subir. Porque aqui já está subindo, tá? Então vou fazer o seguinte, em vez de usar o Mazda, que está 3, eu vou alterar um que está, quanto que é esse cara aqui? É 1, né? Eu acho que, deixa eu ver qual que fica mais simpático, esse aqui mesmo. Na prática ninguém faz isso, né? Mexe na reserva. Teria que acontecer a reserva mesmo. Então eu vou pegar esse Corvette aqui e vou alterar esse 1 para número 4. Vamos ver o que vai acontecer no gráfico, tá? Em relação à linha, deixa eu tirar até o mouse ali, quando eu der Enter, tá? A linha vai subir. Olha que legal, você até viu a linha subindo ali, ó. Então o gráfico, conforme eu vou mexendo na planilha, o gráfico vai alterando. Vale para coluna, vale para linha, vale para barra, né? Na verdade, eu falei coluna e linha, mas a linha eu já acabei de fazer. A coluna também, ela sobe e desce de acordo com os valores. Nós vamos enxergar isso quando eu mudar a taxa do dólar, tá? Eu vou até baixar o zoom, depois para a hora que eu aplicar a taxa do dólar, vocês vão ver o gráfico se movimentando. Ele vai alterar a planilha, porque vai mudar as duas últimas, né? Que é reais, e vai alterar automaticamente o gráfico. Em relação à linha não, tá? Porque a linha vai continuar com a mesma reserva. E se eu voltar o Corvette para 1 ou 2, sei lá, a numeração que eu quiser pôr ali, aí eu vejo a linha subir. Ela subiu, agora desceu, tá? Ela se movimenta de acordo com a reserva. Isso é bem interessante, né, num gráfico. Bom, agora o fundo. Legal. Eu estou explicando tudo que tem direito de gráfico aí, para hora que vocês pegarem um outro gráfico aí, apesar de ser combinação, quando pegar outro gráfico, vocês vão saber já onde programar as várias coisas, tá? Muito bem, vamos lá. Vou clicar no fundão. Agora eu quero fazer um preenchimento gradiente. Primeiro eu vou começar com um gradiente simples e depois eu dou uma personalizada nele. Vou clicar no fundão, ou seja, no gráfico, né? Posso fazer mouse à direita, ver lá a área do gráfico, mas eu quero fazer, antes de ir lá para a área do gráfico, eu quero fazer uma formatação básica aqui, ó. Então fui aqui no formatar. Posso ver se tem alguma coisa ali no design, mas o design ele vai acabar danificando a minha formatação. O que eu programei já, né? Fui no formatar, preenchimento da forma. Aqui eu tenho um cara chamado gradiente. Não se preocupe com a cor, tá? Não é essa cor que está aparecendo que eu vou usar.
eu vou usar cinza mesmo, como eu falei, mas esse seria a parte de personalizar. Então eu vou escolher aqui o modelo, tá? Vou escolher, sei lá, deixa eu ver, mais escuro de um lado, mais claro do outro. Aí é a gosto do freguês, tá? Falou, mas com azul eu queria, você falou que era cinza. Então, na hora que eu escolho o gradiente, eu estou dizendo para ele, para o Excel, eu vou trabalhar com gradiente 2 cores, 3 cores, sei lá. Eu escolho o modelo. Se eu voltar lá no gradiente de novo, você vai perceber que ele meio que personalizou. Ele tirou aqueles outros e trouxe basicamente a parte de cima que eu escolhi, porque tinha mais embaixo escuro, eu peguei mais claro. Voltando aqui nesse mesmo lugar, eu tenho um item, na verdade já tinha antes, só que está mais para baixo, né? Mais gradientes. É esse cara que eu vou usar, né? Tem duas ou três formas de fazer isso. Ó, mais gradientes. Legal. Quando eu abro aqui, ó, no mais gradiente, aquele mesmo painel que eu estava usando lá para o eixo, agora ele veio com carinha de preenchimento. Esse painel é o mesmo painel, depende do que eu trabalho, ele vai alterando ali meio que simultaneamente, tá? Bom, não tem cor cinza aqui, eu vou criar uma cor cinza. Primeira coisa que você está vendo aí é que tem 3 seletores, tá? Esses negocinhos que eu vou clicar, ó, o do meio, o da direita, são chamados de seletores. Tem programa que dá, aqui ele chama de marcador, seletor, depende do programa, o nome pode mudar. Marcas de gradiente, por exemplo, né, é o nome que ele deu aí, mas eu chamo de seletor. Eu posso eliminar um seletor, ou criar um seletor, e eu posso mudar a cor desse seletor. É exatamente isso que eu vou fazer. Para criar, eu estaria fazendo assim, ó, 2 cliques, já aparece um seletor novo ali. Como eu criei um seletor e não defini a cor, você não deve estar enxergando lá no gráfico a cor. O que eu vou fazer? Vou escolher uma cor aleatória aqui, na latinha de tinta, bem aleatória mesmo, depois eu vou apagar, lógico, né? Na prática ninguém vai fazer isso, tá? Colocar um vermelhão ali, mesmo porque lembra que eu falei que não pode usar vermelho, porque eu tenho essa cor dentro do gráfico, nas barrinhas, então eu fiz só para mostrar, tá? Como eu tiro esse vermelhão daí, esse seletor? Eu clico nele e arrasto para baixo. Ele já some no gráfico também, tá? Significa que eu vou eliminar esse do meio aqui também, porque eu não quero essa cor que ele pôs aqui, e muito menos 3 seletor, tá? Que dirá ficar pondo um monte de seletor ali, tá? Se eu não me engano, dá por uns 99 seletores ali, mas é besteira, porque vai ficar apertado. Puxar para baixo. E agora eu tenho 2 seletores, o da direita e o da esquerda. Cada um está com uma cor. Eu vou modificar o da esquerda primeiro, tá? Então, cliquei no da esquerda, ele fica laranjinho em volta dele. Vou na latinha e vou escolher um cinza escritório. Cinza escritório é terrível, né? Um cinza. Como eu não consegui enxergar onde entrou o tal do cinza, eu vou pegar um outro cinza mais escuro. Só para decidir, tá? Ah, tá pegando na parte de baixo. Apesar de ser esquerda aqui, ele tá pondo aqui na parte de baixo, tá? Tudo depende daquele primeiro modelo que eu escolhi lá do azul, tá? Vou escolher uma cor mais clara do lado direito agora, tá? Então, cliquei no seletor da direita e vou pôr uma cor bem clarinha. Mais clarinha. Pode ser branco, inclusive, tá? Mais claro que branco não tem. E aí você percebe que o lado direito do meu gráfico ficou mais cinza e o lado esquerdo ficou mais branco. Mas só que como é gradiente, ele fica meio misturadão, né? Tipo metade mussarela e metade calabresa. Vou puxar o seletor da direita para a esquerda. E aí eu mexo na área branca lá, ó. Tá vendo o meu gráfico ficar com cor diferente lá dentro, ó? Não sei se vocês estão enxergando. A grande sacada aqui é perceber que o gradiente ele começa com uma cor e termina com a outra. Ele faz o mesmo conceito no gráfico, tá? Eu tenho linear, que é o tipo que eu estou usando. Posso usar radial. Aí o radial também vai usar o conceito de mais claro, mais escuro. Às vezes depende da cor que você usou no gráfico, depende da forma, depende de um monte de coisa, tá? Aí você mexe no radial aqui. Retangular, não gosto muito, tá? Mas é um modelo. Tem aí o caminho. O caminho ele fica no meio, ali meio. O branco fica em volta e o cinza fica no meio. Não gosto muito, tá? Eu prefiro o linear, que eu acho mais simpaticão. Bom, legal? E aí, cada vez que você foi mexer num desses caras, ele foi mexendo no ângulo. Significa que você pode alterar o ângulo também. Então, você pode mexer na cor, vou inverter, tá? Colocar branco para a direita e o cinza para a direita também. Agora apareceu a palavra demonstrativo que eu estava digitando lá. Apareceu só um pedaço, porque ele brecou o processo. Legal? Então, vou devolver para a esquerda. É mais para você conhecer mesmo, tá? Eu posso fazer a inversão também, pegar a cor branca, jogar para a direita e a preta para... A preta não, cinza para a esquerda. Ó, tá na esquerda, eu jogo para a direita. Aí eu pego o que está lá na direita e jogo para a esquerda. Eu inverto as cores. Se você achar que é mais simpático, né? Deixar mais claro em cima e mais escuro embaixo. É conceito, né? Bom, falei que ia pôr cinza, acabei pondo cinza.
a cor assim você vai ver o que é mais simpático, tá? Legal? Esse painel basicamente é isso aqui, tá? Não vale a pena colocar em imagem e textura, nem padrão e muito menos sólido, tá? Não vale a pena usar essas bolinhas. Por isso que eu usei o gradiente. O gradiente é mais indicado ali. E sem preenchimento ficaria fundo vazio, né? Branco. Legal? Então, essa área do gráfico aqui, a gente acabou fazendo pelo gradiente lá, né? Pelo gradiente que estava aqui no formatar. Aqui, ó. O gradiente. Inclusive, quando você volta lá, as cores que você trabalhou, ele coloca dentro do Excel, tá? E eu fui aqui no mais gradientes, tá? Para fazer esse caminho, para abrir esse painel. Porém, tem outra forma de fazer isso. Como? Vou fechar o painel. Aqui na área do gráfico mesmo, na área onde não tenha nada digitado, não tenha cor, não tenha informação, mouse à direita, formatar a área do gráfico. Vai abrir o mesmo painel, tá? Então, é conceitinho ali de como usar o painel, tá? Bom, aí você decide ali se a cor vai ficar, se vai ter seletor. Não é bom enfeitar muito o pavão, principalmente se você já tem um gráfico enfeitado pavão, que foi o caso, né? Eu já coloquei um monte de cor ali. Fechei o pavão, fechei o pavão não, fechei o painel ali, falei pavão, né? Mas não é pavão. Aqui na demonstrativo de vendas, que era para estar escrito, vendas de veículos, ele não conseguiu deixar eu escrever o resto ali, tá? Tá com algum delayzinho aí. Não sei o que aconteceu não. Ficou estranho, né? Demons ali, ficou meio esquisitinho. Ou deixaria título do gráfico mesmo, tá? Às vezes a pessoa pode mudar ali e achar que ficou legal. Bom, o que está faltando fazer nosso gráfico? Mudar o valor do dólar, tá? Lá em cima, para ver ele alterar o gráfico, tá? Eu vou baixar o zoom aqui para você enxergar. Ó, eu cliquei fora aqui, deixa eu só puxar o gráfico um pouquinho para baixo. Não tem necessidade não, mas eu vou puxar para evitar dor de cabeça. Não precisa estar com nada selecionado. Vou até clicar fora aqui. Então, para alterar a informação ali, eu só vou alterar a taxa do dólar. Eu baixei o zoom aqui porque é mais fácil vocês enxergarem o universo todo, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom ali para vocês enxergarem. Deixa eu ver, acho que dá para deixar assim. Deu o joguinho da velha ali. Beleza. Quando eu alterar o valor do dólar aqui, ele vai alterar automaticamente as colunas F e G, inclusive do total. Eu vou até deixar a coluna F e G um pouquinho maior aqui, que vai dar joguinho da velha, é muito provável. Vai ultrapassar, se já está dando aqui 500 e 800 e pouco no total, né? Possivelmente vai dar mais do que 1 milhão, vai dar 2, 3 milhões, sei lá, vai dar um valor alto. Então já aumentei um pouquinho as duas últimas colunas. Bom, vou lá na taxa do dólar. O dólar deve estar batendo aí 5,50, 5,40, 5 e alguma coisa. Então vou colocar lá 5,41. Acho que eu pus 50. 41. Quando eu der Enter, tá? Eu pus a taxa lá, mas não dei Enter ainda. Quando eu der Enter, ele tem que alterar a coluna F e G, os dois totais e também o gráfico. Vamos ver. Foi muito rápido, não deu nem para ver ele mudar. Mas deu para ver que as duas, os dois amarelo e azul, o azul mais claro aí, né, que eu coloquei, as barras foi lá para cima. Vermelho e verde foi lá para baixo. Tranquilo, é isso mesmo. Agora deu aqui 4 milhões. Eu falei 2 milhões, mas eu errei feio. Aqui até deu 2 milhões, ó. Então, eu vou gastar 2 milhões e 864.595 reais, porém vou vender por 4 milhões 755.227,70 centavos. Ou seja, a pessoa que vai ter um lucro aí de quase 2 milhões vendendo todos esses carros aí por esses preços. E claro que você tem que pensar que aí tem a taxa de importação, né? Você vai ter que tirar uma parte, uma boa parte desse dinheiro para, se você ganhar 2 milhões, 1 milhão vai ficar para a taxa de importação e 1 milhão para você. Vale a pena. O difícil é vender esses carros aí, né? É muito carro. Uma observação, eu não fiz cálculo nessa planilha de saber se 2 carros, quanto eu vou vender esses 2 carros. Eu fiz o valor de um carro, tá? Aqui é só reserva, está sendo reservado. Ó, quero comprar um carro. A pessoa vai lá e faz uma reserva. Aqui a planilha está abordando um único carro de cada marca, de cada modelo, por esses valores, tá? E valor em dólar, e valor em reais. Já atualizado o dólar ali, já deu um up, né? Já jogou lá para cima. Então, se eu tirar 4 milhões e 700, tirar os 2.800, fica aí uns quase 2 milhões. Tirar 50% da taxa de importação, fica quase 1 milhão. Então,
de lucro de verdade dá quase R$1 milhão aí, né? Em reais. Em dólar você vê um número muito menor, tá? Porque o dólar não varia tanto assim, né? O dólar varia a taxa, mas 100 dólares é 100 dólares e pronto, acabou, né? É diferente se você tem um R$1.000 no bolso e o poder aquisitivo, né, caiu, vamos dizer assim, e você não compra as mesmas coisas de um ano para o outro com os mesmos R$1.000, né? Mesmo porque quando a gente fala que o dólar subiu, a gente tem que pensar também que o real desvalorizou, né? Então, é as duas moedas, os dois lances ao mesmo tempo, né? Você enxerga um carinha, mas o outro, do outro lado que está acontecendo a grande sacada, né? O título não está deixando eu fazer mesmo. Vou deletar esse título aqui. Bom, deixar assim mesmo. Entender aí a planilha, fácil. Querem fazer pergunta, aproveitar alguns minutinhos aí antes da gente partir para uma outra linha de raciocínio, tá? E é claro que se eu mudar a taxa de importação e a taxa do lucro, né, os 50% ou 16%, é claro que também sofre alteração na planilha, né? As únicas duas colunas que não sofrem alteração se eu alterar a taxa, dólar e lucro e vai para fora, são as duas que estão fixas, ou seja, as duas que estão digitadas, coluna C e D, que elas são fixas, eu digitei. Se o valor do dólar, se o valor do carro aumentar, aí eu venho aqui e aumento, e aí tem influência no resultado, tanto no valor de venda, quanto o valor de compra, quanto o valor de venda em reais, tá? E é lógico que ele vai mexer no gráfico também. Vou fazer esse exemplo. Eu fiz na linha lá, né, do 4 lá, que ele subiu. Vou pegar um carro aqui e vou diminuir o valor, fazer o contrário, tá? Vou pegar a Porsche aqui e dizer que ela custa 75 mil dólares. Aí, 75. Quando eu der Enter, a Porsche é a primeira barrinha de gráfico ali, vermelho, verde, amarelo e azul. Primeira barrinha, né, é a Porsche. Depois perceber que ele deu uma recuada ali, né? Então a gente olha para a barrinha azul, que seria a barrinha da venda em reais, ela puxou para baixo, ou seja, o valor de reais da Porsche acabou ficando um pouquinho mais barato, né? Não é barato porque é caro, né? 673.545 é caríssimo, né? Porém, acho que é até mais que isso, o valor de uma Porsche. Está parado no tempo e espaço. Só atualizei a taxa do dólar aí, né? Legal? E fora que eu mudei o valor do carro em dólar, tá? Se for mais barato, lógico, vai ficar mais barato também, tá? Legal? Vou dar um Ctrl B aqui para garantir. Se alguém quiser fazer pergunta, aproveita que é o momento, né? Antes de eu fechar essa planilha para a próxima, tá? Ó, eu acho que ficou bem topinho, bem top mesmo, apesar de eu não ter conseguido colocar aqui o título, né? Não sei porquê. Na prática, eu poderia clicar aqui, ó, se eu quisesse deletar, aí deleta o título, tá? Se eu quiser trazer de volta o título, aí eu tenho que ir lá, clicar no gráfico, né? Clicar lá na guia design, lá em cima, ferramenta de gráfico, elemento gráfico, aí eu vou ver qual foi o eixo, ou qual foi o item, né, que eu tirei o título do gráfico, ó lá, tá nenhum, eu venho aqui e falo para ele que eu quero um título em cima do gráfico. Esse sobreposição acho que não é legal não, ele fica meio apertado ali, acho que o em cima do gráfico é melhor. Legal? Ele tá com um pequeno delayzinho mesmo, acho que tem alguma coisa a ver com, ó, agora apareceu, demorou tá com um pequeno delay aí de gráfico. Talvez se eu mexer na altura do gráfico, deve resolver, não sei. Ó, mexi um pouquinho, a coisa na altura do gráfico, ela apareceu. Legal? Bom, agora sim, vou dar o Ctrl B para garantir que está salvo. E vou dar um arquivo fechar. Ele volta lá para a lista da chamada, né? Eu vou acrescentar aqui, que eu coloquei lá gráfico de combinação. Gráfico de combinação. Legal? Eu acho que ficou bem legal. Aí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Esse aqui já está salvo, essa planilha, né? Eu salvei. Deixa eu só ver aqui. Foi a Nádia que não veio, né? Deixa eu pôr a falta dela aqui. E acertar lá no verso também. Ver se ele já acertou. Perfeito. Montei a fórmula, né? Ele já acerta lá do outro lado. Vou fechar essa planilha aqui. Na verdade eu fechei tudo, né? Eu vou abrir uma nova, tá? Eu vou abrir uma nova
como eu não vai adiantar eu sair correndo para fazer uma planilha, deixa eu só ver essa aqui, jogar ela para dentro de uma pastinha que eu tenho aqui, e a gente vai abrir uma nova, tá? Como eu fechei o Excel inteiro, eu vou abrir o Excel de novo, enquanto ele abre eu já decido qual vai ser a nossa próxima planilha das 8 aí, que na verdade já é quase 9. Já está indo para 9, né? Eu gosto de elaborar planilhas, acho que é um conceito meu, né? Já há muito tempo. Eu uso o conceito de, às vezes, olhar para um papel onde está impresso, né? Porque às vezes ali não tem fórmula nenhuma no papel, tá? Quando eu olho para o papel aqui não tem fórmula, só tem estrutura mesmo, tá? Eu vou fazer uma planilha manualmente, eu mesmo fazendo ali, tá? Sempre a gente fico pensando assim, né? Eu dei uma planilha para vocês e às vezes ficou na dúvida ali como que faz, tá? Eu vou fazer uma bem simples mesmo, para possivelmente a gente conseguir mostrar para vocês aí a diferença, né? Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, passo trabalho em branco, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, eu já vou fazer o conceito ao contrário, eu vou salvar esse aqui e vou depois já começar a preencher as informações. Então eu vou dar um F12, já deu um F12, né? Eu vou trocar o nome dela, em vez de pasta 1, né, que ele está oferecendo, eu até fechei um pouquinho de propósito, para mostrar que o Excel ele volta lá para a pasta 1, tá? Então eu vou chamar de fórmula versus, com X, tá? Função. X ali. Ele não está na minha pasta, ele se perdeu ali porque eu fechei o Excel. Então eu vou lá no pendrive, cliquei lá na letra D, aulas online, procurar a turma aqui, pastinha do Excel. Então, eu tenho lá os arquivos que eu fiz nas aulas anteriores e o de hoje. E estou salvando fórmula e função. Na verdade, eu vou comparar uma coisa com a outra, tá? Eu vou usar duas coluninhas só. Não vou mesclar, não. Na verdade, eu até posso, né, mesclar e colocar ali fórmula e função, porque fica clássico, né? Fica mais fácil de entender. Fórmula e função. O E, eu ponho X, tá? Então, eu vou comparar uma coisa com a outra. Eu vou chamar de produto. Vou pôr alguns produtos, tá? Camisa. O site está oferecendo camisa, mas não é. Camiseta. Blusa. Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Tô fazendo um pouco aleatório ali as informações, tá? Terno. E o último aqui eu vou pôr total. Aí a gente vai colocar ali alguns valores. Aliás, falando você pôs produto, agora eu vou pôr valores aqui, né? Então, logo abaixo a gente vai ter valores, tá? Deixa eu pôr só uma bordinha aqui simpática. Vou até deixar um pouquinho mais, porque eu vou fazer um pouquinho mais de fórmula ali. Ó, eu pus a borda ali até a linha... Eu vou usar dois conceitos, tá? Então aqui vai ser total usando uma fórmula. Depois eu vou usar total usando a função, tá? Eu vou fazer logo abaixo para poder ficar mais fácil de entender aí a sequência, tá? Vou dar um negrito aqui nessa parte. Vou dar uma centralizada. Vou pôr aleatórios os valores, tá? Ó, R$100 uma camisa, 120 uma calça, camiseta não tenho nem ideia, vou pôr uns 65, blusa não tenho ideia mesmo, tá? 118, vou pôr números inteiros e quebrados, tá? Assim, número não certinho, bonitinho, tá? 202, sapato 303, terno, sei lá, 350. Chutei geral, tá? Então esse aqui é dinheiro, vou deixar selecionado. Vou deixar só até aqui por enquanto. Dinheirinho. Legal? Então assim, eu tenho vários produtos ali na coluna A, né? Variadíssimos. E vou fazer uma função, depois uma fórmula para mostrar a diferença, tá? Eu não tenho muito produto aqui, eu devo ter uns... Quantos produtos eu tenho? 7 produtos, é muito pouco, tá? Para poder entender essa jogada. Muito bem, vou começar com a função, e depois eu faço a fórmula na linha de baixo, tá? Eu vou até fazer melhor, vou aumentar minha coluna A aqui.
Só para escrever aqui total. Vamos ver se cabe aqui. Com função. Não sei barrinha ali para dizer que eu vou usar uma função, mas é total, tá? A função bem simples mesmo é igual a soma, abre o parênteses e vou lá, seleciono todos os carinhas. Opa, falta mais um ali, estava escondido. Fechei o parênteses. Então ele está falando que vai somar do B3 até o B9, inclusive o terno aqui, tá? Não está aparecendo aqui, mas ele está por trás. Se eu der Enter, deu 1258,00. Então, somou bonitinho. Depois a gente vai adaptar algumas coisas, vocês vão entender melhor. Agora eu vou usar total com fórmula, tá? Você vai perceber a diferença aí. Bem diferente fazer com função ou com fórmula. Na verdade, eu dou preferência sempre para função e não para fórmula. Olha só o conceito. Eu estou na linha 11, eu vou pôr sinal de igual, vou clicar no 100, vou somar o B4, vou ter que pôr mais B5, mais B6, opa, B6, estava indo para baixo, né? Não é legal deixar fora de ordem, mais B7, mais B8, mais B9. Logo de cara deu para perceber que tive que ficar clicando e colocando o sinal de mais. É mais complexo. Porém, é Enter, dá o mesmo resultado, tranquilaço. Mas você vai perceber aí que vai ter um probleminha na sequência, tá? Eu vou até causar a sequência, vou causar o problema antes de ir para a linha 12, tá? Vai ter um problema em uma delas, a outra não, tá? A outra vai ficar legal. O que eu vou fazer? Imagine que alguém chegou para você e falou, lógico que não vai usar as duas, tá? Eu estou fazendo as duas aí, linha 10 e 11, para você perceber que não é legal usar fórmula, e sim função. Vou escolher aqui uma linha qualquer, sei lá, linha 6, vou clicar com o lado direito do mouse e vou inserir uma linha. E vou colocar um novo produto, um novo valor, e vamos ver qual delas que vai conseguir se adaptar à realidade da planilha, tá? Aquela que se adaptar, vale a pena usar ela. Aquela que não se adaptar, não vale a pena usar, tá? Não é legal usar aquela que não conseguiu se adaptar. Então, quando você pensar em usar uma função ou uma fórmula, pense naquela que for mais inteligente, tá? Aquela que te dá o resultado muito mais certo ou muito mais rápido, tá? Às vezes certo e rápido é legal, mas às vezes muito rápido e errado também não vale a pena, tá? Então, procure sempre usar aquela que você acha, ou tem certeza, melhor dizendo, né? Não acha, que vai funcionar perfeito, tá? Aquela que você acha que vai funcionar mais ou menos não vale a pena. Vamos lá. Eu vou pegar a linha 6, eu falei, né? Mouse à direita e inserir. Vai ficar um buraco aqui, ó. Ele vai criar uma linha nova. Antes de preencher o valor aqui, o produto e valor, vamos dar uma olhadinha na forma que ele fez. Na função, aliás. Ó, ele já adaptou. Antes estava 9 e ele já entendeu que agora eu estou na linha 10. Porque o terno agora está na linha 10. Perfeito. Vou dar um ESC aqui. Vamos colocar lá um novo produto. Vou colocar vestido. Vou dizer que o vestido custe, sei lá, R$400. A hora que eu der o Enter, olhe lá para baixo, na linha 11 e 12, porque agora é linha 11 e 12, o que vai acontecer nos totais. Ó, uma delas alterou, a outra não se mexeu. O que foi que aconteceu? Vamos descobrir aí. Tá? Então, aquela que alterou o valor, que aumentou, possivelmente está certo. Aquela que não aumentou, possivelmente está errado. Vamos ver o que foi que aconteceu. Tá? Então, a minha linha 6 aqui, nova linha 6, quando eu inseri ela, aconteceu um probleminha ali. Vamos ver. Linha 11, ó lá, está dizendo que vai pegar igual a soma de B3, tá certo? Até o B10, que é o terno. Perfeito. Lá de baixo, olha só o que aconteceu. Ele está falando que vai somar B3 mais B4, B5, B6 não está aparecendo. Pulou para o B7, B8, B9, B10. Ele não colocou aqui, ó, o B6. Aquele cara que eu acrescentei, ele não consegue acrescentar na fórmula. Aí você fala assim, nossa, é que você não consegue fazer isso? Não consegue. Porque eu fiquei clicando em cada uma das células. Como eu acrescentei, eu não cliquei naquele cara. Mas você digitou, mas não cliquei na hora de fazer a fórmula. Ah, podia ter feito antes. Não dava, ele não existia. Então, quando você usa a fórmula, ele faz esse tipo de coisa. Ele modifica o seu total e você não perceber, você toma providência ou toma decisão, né, em cima de um resultado errado. Ou manda alguém embora, ou não contrata, deixa de contratar, contrata o que não era para contratar, compra o que não era para comprar.
e vai para fora. Então, depende da planilha, tá? O que eu tenho que fazer? Andar aqui até lá onde ele não colocou, andar com a setinha mesmo, tá? No teclado aqui, ó. Ele não colocou, mais B6. Agora ele está enxergando o verdinho aqui, é do B6, tá? Enter, 1658. Então, agora se eu voltar lá, com F2, né? Aquele carinha entrou no meio do caminho. Mas eu tive que fazer manual. Então, não é legal usar fórmula no lugar que deveria ter usado soma, tá? Então, essa linha número 12 aqui, ela está fora, vamos dizer assim. Você não deveria usar esse tipo de fórmula, tá? Não é que não funcione, funciona. Porém, o dia que você tiver que fazer uma soma de muitos números, você vai ter outro problema, não vai caber a fórmula. Esse espaço aqui para colocar a fórmula, ele é um pouco limitado, tá? O pessoal fala que é 256 caracteres, somando letra, número, símbolo e vai para fora. Mas não é verdade. Depende da letra que você usa, ela ocupa mais espaço, né? Fora que, deixa eu mostrar uma coisa mais importante ainda. Olhe para a direita que eu vou andar agora, cá. Vou clicar em qualquer lugar aqui e vou andar para a direita. Pensa comigo se você estiver fazendo a fórmula nesta coluna aqui, ó. Olha lá para cima agora, ó. A, B, C, AB, AC, AD, E. Se você vai fazer nessa área aqui, caso aconteça a planilha ser grande de várias colunas, possivelmente você vai ter duas letras na fórmula. Então, vai ficar somando coisas que tem duas letras e ainda mais o igual, a soma, a letra, o número. Daqui a pouco vai estar cheio, rapidinho, e aí ele vai dizer, não cabe, né? Então, toma cuidado. Se for de 3 letras, é pior ainda, tá? Deixa eu puxar lá para 3 letras. É que a 3 letras tá bem para a direita. Depois eu dou um Ctrl Home e ele volta rapidinho. Vai voltar aqui, daqui a pouco vai começar 3 letras. Poxa vida, só porque eu queria mostrar de 3 letras, o bicho tá andando aqui para a direita. Mostra a 3 letras aí eu vi. É que tem muita coluna, né? Tem umas 16 mil colunas aqui só. Chegando, chegou. Então, se eu tiver aqui, ó, pior ainda, tá? 3 letras para cada carinha lá que você estiver calculando. Aí o bicho pegou, tá? Deixa eu dar um Ctrl Home para ele voltar para casa. Muito bem, vamos lá na linha 3 agora fazer a média. A média já não tem esse problema, tá? Média é função mesmo, pronto, acabou, tá? Igual a média. Abre o parênteses. Toma cuidado agora para não usar o total como sendo parte da média, tá? Não pode. É só os carinhas lá, só da linha da linha 3 até a linha 10. Eu estava colocando o total ali, não pode, né? Então, do B3, 2 pontos, B10. Média. Enter, 207,25. Dá para conferir se está certo ou está errado, tanto a soma, quanto a fórmula, quanto a função, quanto a média, tá? Dá para conferir. Então, é o que eu vou fazer agora, antes de ir para a linha 14. Ó, selecionei todos os valores da linha 3 até a linha 10, é claro, né? E olhando aqui na barra de status, embaixo, vou até aumentar o zoom para vocês enxergarem. Olha lá, a média está 207,25, bateu. E o total lá no finalzinho, ó, 1.658, deixa eu puxar para cá para você enxergar, 1.658,00. Dá até para enxergar o próximo que eu vou calcular aí, que é o mínimo e o máximo. Então, o mínimo vai ser 65 e o máximo vai ser 400. Então, já sei que o próximo aí que eu vou calcular vai ter que dar 65 e o outro vai dar 400, tá? Legal. Dá até para fazer contagem aqui, ó, 8. Então, quando você precisar conferir, seleciona os valores e olha na barra de status. Legal? 14. Vou calcular o menor valor. Menor valor. Quero saber qual daqueles que estão ali em cima é o menor de todos, tá? Igual, menor? Não, mínimo. Menor é quando você quer calcular o segundo, terceiro, quarto, quinto. Legal? Você quer calcular o menor de todos? Mínimo. Posso selecionar? Posso digitar? Eu acho melhor selecionar. Vamos selecionar todos os caras, né? De B3 a 2 pontos B10. Vou dar Enter, ou fechar parênteses, e Enter. 65, eu já tinha antecipado que ia dar 65, né? Legal? Deixa eu baixar um pouquinho o zoom, para você enxergar melhor. O próximo vai dar 400, tá? Ó, então, vou aqui agora calcular o maior valor. Vou pôr a bordinha e começar a calcular, tá? Eu vou ter, não sei se eu já passei isso para vocês, não tenho certeza, mas se passei, fica como mais uma forma de você enxergar um pouquinho melhor aí as informações, tá? Acho que o Excel,
É um software, é um programa que você precisa treinar de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Claro que você vai dormir, né? Mas quanto mais você treinar, mais craque você vai ficar. Quanto menos você treinar, mais dificuldade você vai ter, né? Ponto pacífico. Máximo e não maior, tá? Máximo. Com ou sem acento, você vai decidir. Abriu parênteses, vou selecionar todos os carinhas. Total nem pensar. Nunca coloque o total na jogada, senão vai dar o dobro do valor. E Enter, 400. Então, se eu mandar ele verificar qual deles é o maior aqui, nosso universo é pequeno, né? Poucas, 8 informações aí, facinho de enxergar. Mas pensa o dia que você tiver 1000 linhas, 10.000 linhas, né? Uma base muito grande ali, uma planilha muito grande, possivelmente você não vai saber qual que é o menor, qual que é o maior. A grande sacada é fazer fórmula, tá? Muito menos a média. 400. Legal? Vou para o próximo. Agora eu vou fazer a contagem de itens. Quantos itens tem aqui? Quantas camisas, calça, quantos produtos tem, tá? Não vou contar a quantidade de camisa, porque a gente não tem essa informação aqui. Não é estoque, né? A gente não está fazendo nada de cálculo de estoque. Se estivesse criando uma planilha para controle de estoque, eu teria lá tantas camisas, tantas calças, eu ia multiplicar o valor de cada camisa, né? Para a quantidade de camisas que eu tenho, saber qual é o preço total, não é o que a gente está fazendo, tá? Podemos até pensar em adaptar essa planilha na medida do impossível aí, para fazer esse tipo de coisa. Por quantidade, por mais fórmula, deixar ela mais complexa. Por enquanto aqui é comparação mesmo. Fazer contagem de produtos. Saber a quantidade de produtos que eu vendo na minha empresa. Legal? Vou aumentar a coluna aqui que ficou apertado. Muito bem. Eu já sei que vai dar 8, porque eu já conferi aquela hora, né? Eu posso conferir pelos valores. Passar o mouse nos valores aqui, da linha 3 até a 10. Olhar aqui na barra do status, embaixo. Aparece lá contagem 8. Ou eu posso selecionar de camisa até terno. E perceber que lá na contagem também dá 8. Eu vou fazer pelo nome, tá? Não é legal fazer pelo número a contagem. Porque de repente você não tem o preço de um produto ainda. Vai comercializar, mas não sabe o preço. Então você não vai ter o valor. Possivelmente na hora que contar vai dar a menos. Qual é a função? Vamos usar conte. Eu comecei a colocar conte ali, né? Depois do sinal de igual. E ele está oferecendo para mim conte num, conte SE, conte Cs no plural, conte valores, contagem de conjunto. Então ele começa a contar vazio, ele começa a mostrar toda a função, todo o FX ali, ou toda a função que começa com a palavra conte, tá? Ou contar, né? No caso do contar vazio. Bom, o que eu quero é contar palavras. E contar palavras não tem, né? Não tem conte ponto palavras. Podia ter, mas não tem. Aí a gente vai pegar conte pontos valores. Por quê, professor? Porque ele é o único que conta qualquer coisa. E qualquer coisa pode ser camisa, calça e vai para aí fora. Aí contar número. Contar número é quando o produto, o item que você está contando é número. Vale para esse cara aqui, ó. Os valores até vale, mas é aquilo que eu falei, né? Não é legal usar número. Conte valores, dois cliques, ele continua escrevendo e aí abre o parênteses para mim. Claro que eu vou selecionar da camisa até terno, ou seja, do A3 até o A10. Fechei o parênteses e Enter. Já tinha afirmado que ia dar 8, né? Legal? Deixa eu ver, eu fiz a adaptação de acrescentar um novo cara. Muito bem, agora eu vou usar um conte.se, tá? Para isso eu vou pedir para ele contar. Tem várias formas de fazer isso, tá? Para complicar um pouquinho mais, eu vou deixar um pouquinho mais complexa a planilha. Vou até baixar um pouquinho o zoom. Eu vou acrescentar mais um produto, só que eu vou duplicar um produto, tá? Vou partir do princípio que eu vendo camisa, camisa e vendo uma outra camisa. Só que aqui no meu banco de dados, ou na minha planilha, eu vou chamar de camisa os dois, tá? Mouse à direita, inserir, tá? Na prática seria camisa, sei lá, de modelo diferente, sei lá, de cor diferente, de marca, sei lá. Camisa, porém, teria uma outra coisa. Aqui a gente não está abordando marca, nem modelo, nem tamanho, nem cor, nada disso. Poderia ter tudo isso na planilha, que seria o diferencial da camisa. O que eu vou fazer
para ser diferente, é o valor da camisa, tá? Porém, eu quero que ele conte a camisa. Por isso que eu escrevi só camisa, tá? A primeira era R$100, a outra eu vou por 130. Isso aqui é mais carinha. Claro que aconteceu de novo, né? Lá embaixo, ó. Novamente a função somou para mim, essa nova que eu coloquei, mas a fórmula não colocou para mim, tá? Então, toda vez que você insere linha, vai ter que ir lá na barrinha forma, na linha 13 e ficar acrescentando um carinha novo. Por isso que não é legal colocar. Lógico que a média mudou ali, tá? O menor e maior não mudou, a contagem mudou, virou 9. Perfeito. Ó, ele pulou a linha 7. Tem que andar ali, com a setinha, né? E acrescentar um carinha. Então, até lembrar que tem um cara ali no meio que não tá pegando, né? A pessoa já tomou umas providências, né? Já fez alguma coisa errada. Legal? Agora, eu vou pedir para ele contar para mim. Deixa eu baixar o zoom aqui. Eu tô acho que aumentando o zoom em vez de baixar, hein? Eu tô fazendo o contrário. Eu vou falar para ele contar camisa. Então, contar camisa. Eu quero que ele me diga quantas palavras camisa tem lá, tá? Eu não posso usar conte valores, como eu usei anteriormente, né? Esse aqui, ó. Um pouquinho apertado ali. Deixa eu aumentar a coluna A. Tá? Tá um pouquinho apertado ali para mostrar a forma. Ainda tá, hein? Puxa vida. Deixa eu aumentar mais ainda. Então, agora sim. Se eu falei para ele contar valores, ele não contou camisa, ele contou qualquer um, né? Qualquer palavra. Então, conte ponto valores, conta qualquer coisa. Número, palavras, símbolo. Se tiver tudo misturado, ele conta também, tá? Que não é legal, mas ele conta. No de baixo agora, aqui, eu vou pedir para ele contar só camisa. Então, igual a conte, que é o que a gente fez aquela hora, né? E aí, pus o pontinho, tá? Para poder ele diminuir a quantidade de informações que ele pode pedir. Eu vou colocar para ele que eu quero conte.se. Por quê? Porque eu quero dar intervalo e o tal do critério. O intervalo é onde ele vai contar e o critério é o que ele vai contar. Ó, então o intervalo é daqui até aqui, ou seja, de camisa até terno. Esse é o tal do intervalo, tá? Como eu não vou arrastar a fórmula, não preciso fixar, né? Mesmo porque eu peguei o intervalo, né? Peguei da linha 13 até a linha 11. Ponto e vírgula. Eu preciso dizer para ele que é uma camisa. Não devo clicar na camisa lá da linha 3, muito menos da linha 7. Por quê? Porque hoje é camisa, amanhã pode não ser. E aí não adianta eu usar a célula. O que eu vou fazer? Shift aspas e escrever a palavra camisa. Mas eu não posso escrever diferente do que está lá, tá? Se eu escrever com espaço, sem espaço, com acento, sem acento, tem que adotar a mesma regra. Camisa. Vou dar um Enter. 2 camisas. Perfeito. Só para complicar um pouquinho mais, eu quero saber quanto que custa, se for uma camisa só, né? A primeira e a segunda camisa junto. Eu quero saber quanto que dá se eu somar o preço das 2 camisas, tá? Na prática seria o total. Como a gente não tem aqui, eu vou usar o preço unitário mesmo, de uma camisa. Então eu quero que ele somar camisa. Ou seja, eu quero que ele me dê o total. Opa, perdi a bordinha ali. Eu quero que ele me dê o total. Eu já sei que vai dar 100 mais 130, 230. Eu já sei que ele vai somar. Presta atenção aí que é uma das últimas que a gente vai fazer, tá? Soma SE. Isso aqui já fui direto ao assunto, tá? Já fui no soma C mesmo. Deixa eu ver se dá para subir um pouquinho a tela. Deu. Soma C tem 2 etapas, duas ideias, vamos dizer, né? Onde está o intervalo e onde está o critério, tá? E depois eu posso dizer para ele onde está, na verdade são 3, né? Intervalo, o critério e o intervalo de soma. A ordem da soma C não muda, tá? Sempre é isso. Intervalo, critério e intervalo de soma. Muito bem. O critério, ou melhor dizendo, o intervalo, né, que é o primeiro, é exatamente onde tem o produto. Do A3, 2 pontos a 11. Ou seja, onde eu encontro esse produto. Ponto e vírgula, qual é o produto? Shift aspas, camisa. Quando você põe shift aspas na fórmula e coloca uma palavra, você está pondo o shift aspas para identificar que ali é uma palavra e não um número, tá? Se você usar um dia o símbolo e número, por exemplo, maior que 100, aí você vai pôr shift aspas também, porque tem o símbolo e o valor, tá? Ponto e vírgula,
Muito bem. Onde está o valor desses carinhas aí, desses produtos? Que é o intervalo de soma. Aqui na coluna B. Então, eu vou selecionar do B3, 2 pontos B11. Fechando parênteses, dando um Enter. R$230. Então, eu vou colocar reais que ele perdeu a referência, tá? Começa a pôr número inteiro aqui, depois reais no meio, ele perde a referência. Perfeito. Pronto. Falei para ele, ó. Então, olha lá para a direita, na coluna A, vê onde tem camisa, né? Que é o que eu coloquei entre aspas, mas me some o valor da camisa, tá? Se fosse total, se eu tivesse a informação do total, seria a mesma fórmula, diferença que teria uma outra coluna lá com o total. Se eu tivesse quantidade, vezes o preço, tivesse o preço total, eu só ia trocar a coluna. Dizer para ele, ó, lá na coluna D, me soma o que está lá na coluna D. Ele olha para A, vê se é camisa e soma a coluna D. Eu acho bem legal isso. Pode acontecer um dia você pedir para ele somar uma coluna, ou melhor dizendo, verificar o intervalo na coluna, verificar se tem um determinado valor e somar a própria coluna. Aí continua sendo 3, só que você vai usar a mesma coluna para tudo, né? Você vai usar a fórmula, as 3 informações somando a 3. Aqui não é o conceito dessa planilha, porque se eu mandar ele somar valor, eu não vou saber o que ele está somando, tá? Eu posso pedir para ele também, sei lá, contar quantos produtos são acima de R$100, tá? Eu vou forçar um pouquinho a amizade aqui nesse último, só para a gente concluir. Contar quantidade. Na verdade, não é o produto, tá? Quando a gente fala quantidade, a gente está falando de valor mesmo. Quantidade de valor acima de 100 reais, no caso, tá? Bom, ele vai contar, então ele vai dizer a quantidade que tem acima de 100 reais. Então é contar mesmo, conte, melhor dizendo, ponto SE também. Tá? Aquele conceitinho que eu estava falando para vocês lá. Agora, a diferença é que eu tenho só o intervalo e o critério. O intervalo é daqui até aqui. O total não pode entrar, tá? Ponto e vírgula. Eu quero maior que 100 reais, não é isso? Shift aspas, maior que 100. Mesmo que tivesse shift aspas, né? Mesmo que tivesse vírgula 00 ali no... que tem, né, na verdade, nos valores, eu não coloco o vírgula 00, tá? Estou dizendo assim, ó, vai lá no B3 até o B11, vê qual o valor que é acima de 100 reais. 100 reais não é acima de 100 reais, tá? Tem que ser acima mesmo. E me dê a quantidade. 7. Muito bem. Esse aqui eu não sei se é 7 mesmo. Vamos ver. 100 não é. 120 sim. 1. 400 sim. 2. 133. 118. 4, não é isso? Peraí, deixa eu pintar aqui que eu me perdi no tempo e espaço. Vou pôr uma corzinha aqui, ó. Pronto. Este é, né? F4. Não adiantou pintar porque não vai adiantar, eu não contei, né? Mas é fácil, ó. Se eu tenho 9, que é o total, 2, que é camisa, né? Por coincidência, eu tenho 2 de fundo branco, que não é camisa, mas são 2. Então sobrou 7, que é acima. Ou então conta os que estão amarelo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então, eu só pus a amarelinha ali para ficar mais fácil, tá? Não tem que fazer nada disso, porque se tivesse um monte de linha, eu não ia ficar pintando a cor. Legal? Tanto que eu já vou tirar a cor daqui. E pronto, vamos acabar por aqui. Já detonei aí uma planilha com algumas funçõezinhas aí. Eu vou desligar a gravação lá, que eu comecei gravando a aula, né? Eu vou parar a gravação, mas acho que ficou legal. Deu para entender bastante coisa agora. Deixa eu dar um stop aqui na gravação. Vai ficar aparecendo lá as